Fala magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, a gente vai fazer um super compilado, um filme completo com todos os acontecimentos do primeiro arco, após a grande batalha entre Asta e Lieb, após o fim do anime, onde eles fizeram um acordo. Agora os dois estão juntos e a gente vai ver neste filme completo de hoje todos os acontecimentos após esse fato, até o Asta conseguir a sua transformação final. Então se você acabou de assistir o anime, vai ser ótimo pra saber exatamente o que aconteceu após o arco do anime. Também é muito legal você compartilhar com seus amigos que acompanham Black Clover e que querem saber o que vai acontecer depois do fim. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro nosso filme. Neste ponto o demônio continua sorrindo e logo em seguida ele ergue a mão pro Asta também. Ele então segura o garoto formando seu laço de amizade dizendo: eu me chamo Lieb. Vimos que os dois, depois de muito tempo trabalhando juntos, agora se reconheciam como igual. O demônio de antimagia queria proteger o Asta e o Asta queria proteger o demônio. Agora eles realmente eram parceiros, uma amizade que estava acima de qualquer acordo. Depois disso vimos uma espécie de runa mágica demoníaca surgindo no braço do Asta e também do demônio Lieb. Aquilo era a prova de que seu acordo estava nascendo. Asta então olhava para sua mão e se perguntava: o que era isso? O que é essa coisa que tá surgindo aqui? E logo em seguida ele percebia que bem o seu braço voltou. Ele começava a gritar e chorar de emoção também. Ele dizia que finalmente conseguiu recuperar o seu braço direito e agradece Lieb por isso. Mas acontece que o encontro foi interrompido. Asta havia subido na arena dizendo que eles realmente neste ponto já conseguiram selar o pacto. Um pacto completamente inédito, ele nunca havia ouvido falar de um acordo demoníaco semelhante. E então olhando pra Asta ele dizia que não esperava que aquele garoto fosse tão bobo assim. Mesmo assim Night dizia que tinha mais, deixando o garoto da antimagia confuso, fazendo com que Asta olhasse pra ele sem entender muito do que estava acontecendo. Por fim Night sorria muito, até emocionado, dizendo que realmente o Asta fez o que era certo. Ele seguiu seus instintos e fez o que realmente deveria ser feito. Ele seguiu o caminho do bem. Depois disso a gente via que o Asta estava feliz, empolgado, confuso ao mesmo tempo, sem entender direito o que o Night queria dizer. Mas depois disso vimos que Night estava segurando seu Grimório, dizendo que eles não tinham muito mais a esperar. O demônio Gimodeiro já salta dizendo: vamos lá. E depois disso a gente via que ele havia entrado em uma sombra e depois disso voltado com sua máscara. Ele estava voltando aos poucos e depois vimos a forma grande de Gimodeiro. Night então, que estava junto a ele, começava a explicar algo a Asta, dizendo que aqueles que fazem o caminho do bem e seguem o correto, bem, eles nem sempre são recompensados. Neste ponto víamos que Gimodeiro estava utilizando uma espécie de magia em volta de Night e agora se aproximando mais e mais dele. Night então começava a dizer que assim Asta teria que se fazer forte o mais rápido possível a partir de agora. O garoto da antimagia então mudou completamente sua expressão e estava muito assustado com o que estava vendo. E então víamos uma nova transformação de Night. Ele havia se fundido ao seu demônio, ele havia ganhado um grande traje, uma armadura com o seu demônio Gimodeiro. E depois disso ele por fim dizia que o Asta deveria ficar mais forte agora para não perder para maldade racional. Olhando para aquela forma de Night, Asta e também Lieb ficam completamente assustados, completamente surpresos e sem entender direito o que estava acontecendo. Enquanto isso, Night dizia aos dois que a partir de agora começaria o treinamento de verdade, e então eles precisavam lutar juntos, unir forças. Night dizia que juntos eles deveriam tratar de o vencer agora, ou seriam completamente destruídos. Night se transforma. Qual o verdadeiro poder do vice-capitão? O capítulo se inicia com Night mostrando sua nova forma, o seu novo poder, a sua transformação. Ele havia ativado o modo de fusão, o modo de união diabólica. Aquele era seu modo Canis. E agora Night estava com um traje de sombras. Asta então fica um pouco assustado com o que estava vendo diante dos seus olhos e o Lieb também. E então Night começa a dizer para os dois que agora, pro Asta se fazer mais forte, ele tem que se unir ao seu demônio. E só assim ele conseguiria extrair 100% do poder da antimagia. Era a única maneira. Vimos que Night havia mudado completamente e logo abaixo dos seus pés a gente via que a sua cauda estava entrando para dentro de uma sombra. Em seguida, quase que instantaneamente, essa sombra se abre abaixo do Asta e a cauda de Night surge ali também, deixando o garoto da antimagia bem confuso, se perguntando o que era aquilo. Logo em seguida, diversas mãos saem das sombras, pegando Asta e Lieb despreparados, desprevenidos e sendo capturados pela magia de sombra demoníaca de Night. Ele havia em apenas um instante já começado a mostrar o nível de poder que eles tinham, a diferença do poder dos dois. Asta fica bem assustado com tudo aquilo e logo em seguida vimos aquelas sombras dominando todo o rosto do garoto da antimagia, a mesma coisa com o demônio de antimagia. Em seguida, Asta e Lieb estavam quase completamente presos dentro de um casulo de sombras. Aquelas mãos haviam cercado os dois completamente e eles agora estavam presos na magia de Night. Acontece que logo em seguida Asta ativa sua forma demoníaca inicial e com a espada Black Divisor ele consegue cortar aquele casulo mágico. Ele destrói girando rapidamente todas as mãos de sombras criadas pelo Night e depois disso ele finalmente consegue libertar a si. O problema é que naquele ponto ele estava sozinho. Asta estava agora furioso e pronto para enfrentar Night, já que ele queria ser o seu adversário, ele realmente seria o seu adversário naquele momento. Mas então o garoto da antimagia começa a olhar para todos os lados se
perguntando o que havia acontecido com o Lieb, ele simplesmente desapareceu diante dos seus olhos, e enquanto isso Knight só fica olhando pra ele de longe. Neste momento vemos que alguém estava subindo nos ombros do Asta e gritando: "Oh, eu tô aqui." O garoto da antimagia não entende direito o que estava acontecendo, mas olhando um pouquinho pra baixo ele percebe que o Lieb havia ficado pequenininho. O garoto sem mana então olha pra ele e começa a dizer: "Oh, você encolheu, você tá pequenininho, o que aconteceu?" Então o Lieb diz que não sabe exatamente o que estava acontecendo, mas ele acreditava que isso era uma consequência de entregar os seus poderes pro Asta. Parecia ser isso. Nesse momento a gente viu o quão incrível era a forma do Lieb, e enquanto isso Knight só fica observando eles de longe sem achar nada daquilo divertido. Ele começa então a explicar que graças a um pacto de submissão, a iniciativa sempre pertence por completo à parte dominante. Ou seja, ele estava falando que o humano que vencesse o demônio tinha total controle sobre ele. Por isso ele consegue se unir ao seu demônio com tanta facilidade assim, diferente do Asta. Ele começa então a se aproximar dos dois, dizendo que porém o Asta não conseguiu se adaptar, se fundir ao seu demônio. Assim ele sente apenas o poder de Lieb fluindo pelo garoto, mas isso era tudo, ele não usava por si só a antimagia. Asta então olha pra Lieb confuso, dizendo: "Você já me falou sobre isso uma vez, eu me lembro. Como é que eu posso usar todo o seu verdadeiro poder?" E nesse momento o pequeno demônio começa a pensar um pouco, dizendo: "Na verdade eu também não sei." Lieb dizia que até agora ele simplesmente tentava pegar o corpo do Asta pra ele, ficar com o corpo e poder lutar com ele. Porém essa foi a primeira vez que ele lutou no mundo afora, que ele estava lutando com um inimigo no mundo dos magos, ou seja, ele não é capaz de usar toda a sua força, nem entender realmente que força seria essa. Por isso que ele dizia que não foi capaz de vencer o Asta antes, só por isso que ele perdeu. Então é óbvio que o Asta, completamente confuso, iria olhar pro Lieb e fazer uma pergunta, e a pergunta foi: "Você tem certeza que você não faz ideia de nada? Você tava falando com tanta convicção como se você soubesse de tudo." E o Lieb então responde que foi o Asta que selou um pacto com ele sem fazer ideia do que tava fazendo, ou seja, ele tinha que se virar sozinho e aprender como realmente usar o poder. Asta então responde que realmente não faz a menor ideia, e eles dois desse jeito já estavam começando a enfurecer o Knight. O mago da magia de sombras então começa a ativar o seu poder. Ele começa a convocar diversas sombras à sua volta, enquanto dizia que acreditava que então eles teriam que aprender sobre tudo isso lutando. Eles teriam que realmente o enfrentar e tentar o vencer. E com isso o Knight começa a explicar um pouco mais sobre como funcionava pelo menos o seu poder, já que o dele ele entendia. Ele dizia que diante a sua adaptação demoníaca, a sua fusão demoníaca, ele conseguia pegar e utilizar a magia de sombras de acordo com a propriedade de cada um dos seus demônios. Uma vez fazendo isso, ele consegue nova forma e novos poderes. E uma delas é a magia de Gmodeiro, a habilidade de formar uma alcateia. E então, do absoluto nada, todas aquelas sombras que estavam no chão se tornam grandes lobos demoníacos formados a partir da magia de sombra. Eles agora partiam diretamente pra frente, em direção ao seu novo inimigo, em direção ao seu adversário. Eles iam pra cima de Asta e Lieb. Obviamente o garoto da antimagia fica extremamente chocado, extremamente assustado, e Lieb também. Os dois não faziam ideia de como iriam enfrentar tantos inimigos assim, e eles realmente eram mais rápidos do que imaginavam. Asta salta em um instante, porque ele percebe que logo abaixo dele uma sombra estava se formando. Mas essa sombra foi mais rápida que o garoto, que em apenas um instante já pressentia que o inimigo já estava atrás dele. A gente vê então que o garoto da antimagia foi bem rápido. Ele conseguiu colocar a sua espada pra trás, diminuir o seu tamanho e assim segurar o golpe daquele lobo demoníaco. Mesmo assim, Asta foi arremessado pra frente, em direção a 3 novos inimigos que estavam sedentos pra o destruir. Asta então fica bem assustado, ele começa a olhar em sua volta e percebe que estava cercado. Existiam vários inimigos os atacando de todos os lados. Asta e Lieb não estavam seguros, e eles então precisam desviar o mais rápido possível. Vemos então o garoto da antimagia saltando e tentando escapar de todos aqueles ataques, mas Asta estava numa óbvia desvantagem. Em apenas um instante ele se via rodeado de ataques, e agora sua única saída era tentar escapar. Aqueles lobos demoníacos conseguiram colocar o Asta contra o chão, mas mesmo assim o garoto não desistia enquanto utilizava sua espada para tentar os afastar, o que realmente estava conseguindo, mas era muito difícil. Asta havia notado que cada um desses demônios emitia exatamente o mesmo que do seu vice-capitão Knight, e então era muito difícil pressentir a chegada de cada um deles. Não só isso, como as sombras só desapareceriam se eles derrotassem Asta, ou seja, golpeá-las não adiantava nada, sempre voltariam. O problema é que o garoto sabia que para parar aqueles ataques ele precisava vencer o Knight, e ele havia se escondido entre os lobos, ou seja, ele não sabia onde estava. Entre toda aquela alcateia, Knight estava no meio. Asta então começava a se perguntar como o Knight conseguia ser tão poderoso assim, como ele foi capaz de selar um pacto com 4 demônios diferentes. Ele se perguntava até que ponto Knight arriscou a sua vida para conseguir tanto poder. Asta e Lieb, assustados com aquela condição, só conseguiam pensar que desde que o vice-capitão selou um pacto de vínculo com aqueles demônios, ele se fortaleceu ainda mais. Eles tinham certeza que aquele cara ainda tinha muito mais poder escondido para usar. E enquanto isso, Knight continuava os atacando em meio àqueles lobos. Ele então fazia sua voz ecoar, dizendo que Asta selou um pacto de igual para igual com o seu demônio, e se ele não tem controle total pelo Lieb, é lógico que ele não pode dominar 100% de sua força. Então agora ele dizia que o Asta foi quem escolheu esse caminho, e por isso ele o atacava diretamente dizendo: tente me vencer com este poder, já que você acredita que é capaz. Asta nesse ponto, enquanto via que ia ser diretamente atingida, abaixa um pouco sua cabeça, mas depois disso ele agora muda sua espada. Ele estava com a katana do Capitão Yami e começava a dizer que realmente estava tudo bem. Asta voltava a sorrir, dizendo que aqui agora ele iria
queria superar os seus limites novamente. E a katana do Yami agora estava imbuída de anti-magia, ela agora pertencia completamente a Asta. Knight então começou a observar, não gostando nada daquilo, e convoca mais lobos demoníacos para atacarem Asta enquanto estava desprevenido. Mas o garoto então se movimenta mais rápido que ele. Enquanto Knight tentava escapar por trás dos seus lobos, Asta faz um ataque direto, lançando uma rajada certeira com aquela katana, múltiplos ataques extremamente velozes contra todos os lobos e na direção de Knight também. Naquele ponto mesmo que de raspão, Knight havia sido atingido enquanto Asta gritava Zama. Segurando a espada que antes pertencia ao seu capitão, Asta dizia: o seu nome é Katana Zama, ou seja, a katana assassina de demônios. E ele dizia que juntos, ele e Lieb iriam buscar o seu capitão e resgatar Yami. Ele agora dizia que iria superar todos os seus limites neste momento e tentar superar o seu novo mestre. Acontece que Knight não gosta de suas palavras, ele diz que odeia exatamente quem diz esse tipo de coisa, e está pronto para mostrar pro Asta o que é o verdadeiro poder. Asta e Lieb, o demônio da antimagia, foram instantaneamente pro chão. Em apenas um instante eles já estavam caídos frente a Knight. Neste momento seguimos vendo o mestre demoníaco, o maior usuário de magia demoníaca do reino, vice-capitão dos touros. Ele simplesmente olha pros dois dizendo: vocês perderam mais uma vez. E então vimos que Knight continuava utilizando sua magia de sombra na configuração Canis. Neste ponto Asta estava quase inconsciente no chão, e ele dizia que o vice-capitão Knight era realmente assustadoramente poderoso. E não só isso, por mais que eles continuassem lutando e lutando contra ele, parecia que não existia forma nenhuma de vencer. E o pior de tudo é que o próprio Asta estava percebendo que talvez eles nem mesmo tivessem visto todo o potencial do seu poder. O poder da magia de união era realmente assustadora. E então tanto Asta quanto Lieb começam a pensar na mesma coisa, porque eles não eram capazes de usar este poder, porque eles não eram capazes de fazer a magia de assimilação. Além disso, Asta percebia que todos os golpes que ele levava enquanto estava transformado também passavam diretamente pro Lieb. Então o que realmente estava acontecendo ali? Neste ponto, Asta, que estava machucado, começa a se arrastar pelo chão até chegar num cesto. E logo depois disso, enquanto já estava com ele, ele abre e então vê vários e vários doces, biscoitos e bolachas no mesmo lugar. Asta então não perde tempo e já chama Lieb. Neste ponto, os dois começam a comer tudo que estava ali dentro, e eles diziam que estava muito bom. No meio de uma grande batalha, no meio de um grande treinamento, eles estavam felizes como se nada tivesse acontecendo. Acontece que Asta percebe que enquanto comia, suas feridas estavam realmente sumindo, elas estavam sarando rapidamente. Ele então nota que este cesto de doces mágicos foi feito pelos membros da resistência do reino de Spades e pergunta pro Knight se isso era verdade. Mesmo assim, sem respostas, ele só conseguia pensar que estava bom demais. E depois disso dizia que quando visse a todos, ele precisava agradecer. Nesse meio tempo, enquanto comiam, Asta dizia que todo esse açúcar deu pra ele uma ótima ideia. E então ele chama por Lieb e diz pra ele prestar muita atenção, porque esse plano era certeiro. Enquanto ouvia isso, Lieb continuava olhando pro Asta e só conseguia pensar numa coisa: no meio de todas essas circunstâncias, a probabilidade de que o Asta agora diga uma coisa completamente boba e sem sentido, que não vale a pena ser ouvido, é de 90%, enquanto algo que realmente seja bom e vale a pena, seja apenas de 10%. Neste momento então, Asta agora dizia que tinha uma forma deles lutarem: a fusão. E os dois realmente se fundem? Na verdade, não necessariamente. Asta havia colocado Lieb nos seus ombros, pegou uma espada enquanto falava: vamos lutar com o Knight assim. Neste momento, Lieb simplesmente olha bem sério e sem reação enquanto diz: eu não falei? Tá aqui, 90% do cérebro dele só consegue pensar nesse tipo de coisa. Nesse momento, Lieb diz pro Asta que não é hora dele ficar se fazendo de bobo. Ele diz que realmente 90% das coisas que ele fala não faz sentido nenhum. Mas o Asta diz que não, na verdade ele estava muito sério sobre essa técnica. Com essa posição eles poderiam lutar como se fossem um só. Fazia muito sentido. Então Lieb começa a brigar com ele, dizendo que não faz sentido nenhum, não é tão fácil assim lutar como se fossem um só. Eles estavam apenas se fazendo de bobo desse jeito, como 90% das coisas que o Asta fala. Então o Asta responde perguntando por que ele tá reclamando, era ele que tava na parte de cima, na parte legal. E então o Lieb só fica observando os dois de longe e já perdendo a sua paciência. Neste momento, Knight começa a lembrar do seu passado no encontro com seu irmão. A gente vê o irmão do Knight se perguntando se ele não cansa de ser sempre tão bom. E enquanto isso, Knight pergunta pra ele se ele não cansa de ter tanta liberdade de fazer o que quiser. Acontece que o irmão dele simplesmente diz pra ele deixar de ser bobo. Ninguém cansa de ser livre e fazer o que quiser. E então a gente volta pro presente novamente, onde o Knight estava furioso. Neste ponto, ele começa a se aproximar de Asta, dizendo que agora já estava na hora dele se reunir com todos os outros. Asta e Lieb então ficam assustados, se perguntavam se já tinha passado 2 dias, se tudo isso se passou muito rápido. Eles nem tinham se dado conta. Mas então a gente percebe que não era exatamente disso que o Knight estava falando. Ele começa a liberar várias e várias correntes e diz que se eles não podem vencer, então eles vão perder a vida aqui. Então eles vão se juntar com todos os magos que falharam no ritual. Nesse momento, Asta fica completamente chocado, completamente assustado. Ele tenta gritar pelo Lieb, mas então em apenas um segundo a gente vê que a magia do Knight estava tomando conta de tudo. Aquele agora era um poder de Mana Zone, que mudou completamente a forma como o Knight usava sua magia. Asta e Lieb haviam sido pegos completamente agora que Asta estava na sua forma demoníaca. E então a gente via várias e várias mãos se formando em meio a toda aquela sombra. Asta neste momento fica completamente sem reação e
Lieb também. Eles percebem que já não eram capazes de ver nada. E então, depois disso, simplesmente as sombras começam a golpear Asta. Ele é arremessado para vários e vários lados em apenas um instante, jogado para muito longe. Asta então se perguntava o que era isso, e depois disso, ele percebia que não era capaz de sentir nenhuma mana, ele não sentia ninguém. Então, desse jeito, ele não era capaz de se esquivar dos ataques de Knight, então não tinha mais o que fazer. Neste momento, a gente via Knight decepcionado. Ele dizia que acreditou que Asta tinha alguma possibilidade, mas realmente não aconteceu. E a gente volta pro garoto da antimagia sendo atingido de diversas formas diferentes em apenas um instante pelo poder de Knight. A sua magia era completamente diferente de tudo que o Asta já tinha enfrentado. E então ele só conseguia pensar que não existia terror mais autêntico do que a perda da sua vida se aproximando silenciosamente. Tudo isso estava acontecendo agora com Asta, que era atingido pelo poder de Knight. Acontece que Asta e Lieb agora estavam trabalhando juntos, e o Asta pensava por que nem mesmo agora que eles estavam sendo colocados contra a parede eles conseguiam ativar o seu poder. Enquanto isso, Lieb também se perguntava a mesma coisa. Ele dizia que tanto ele quanto Asta tinham os mesmos objetivos, eles queriam o mesmo poder. Então ambos queriam saber por que eles não podiam usar a magia de união demoníaca. Asta, nesse ponto, assustado, surpreso e furioso, dizia que tinha que salvar o Capitão Yami, custasse o que custar. E Lieb concordava, ele pensava na mesma coisa, ele tinha que vingar Lista e acabar com os demônios. Então, nesse instante, eles diziam que eles não podiam perder sua vida ali, e tampouco poderia deixar que o seu novo companheiro perdesse sua vida. O seu novo amigo tinha que ficar ao seu lado até o final. E então, nesse instante, a gente vê uma luz surgindo, algo que muda completamente a expressão de Knight, que o deixa bem assustado. Em apenas um instante, a gente vê algo grandioso se formando à sua frente. Knight e seus demônios estavam bem surpresos, e então a gente via que uma nova transformação estava surgindo. Nascia agora um novo poder. O capítulo se inicia agora no Reino de Spades. Estávamos dentro do castelo central daquele reino, onde a Tríade estava governando todo aquele lugar. Dentro daquele castelo, víamos então alguém andando por entre as suas portas. Víamos ali um dos membros da Tríade, Zenon. Ele chegava calmamente fazendo uma pergunta. Eu tenho quase certeza que meu irmão vai se recuperar, não estou certo? Neste momento ele chama pelo nome daquele que ele se dirige, Morris. E então percebemos que era um dos antigos magos do Reino de Spades, acompanhado por dois outros magos também daquele reino. Morris então olha para trás finalmente em direção a Zenon, e ele começa a dizer que ele estava falando com a pessoa responsável pelos estudos mágicos do Reino de Diamond, e com isso ele pode garantir que com certeza Dante se recuperará. Não só isso, como agora ele estará muito mais forte do que antes, bem mais poderoso se comparado com o momento da sua última batalha. Víamos que com ele também um outro mago que estava ao seu lado era Lotus. E então logo em seguida a isso, Morris começa a nos revelar que ele foi o verdadeiro criador de Condero, a fortaleza móvel ambulante do Reino de Spades, aquela que eles utilizaram para tirar o poder mágico do povo de Spades. Não só isso também, como ele agora revela que todos daquele reino só foram capazes de reunir poder mágico, o poder necessário para o ritual de Qliphort, tudo isso graças à sua criação. Então ele pede para que Zenon agora confie um pouco mais nele. Depois disso ele começa a dizer que Mars foi um grande traidor e graças a isso ele foi expulso do Reino de Diamond. Porém ele disse que veio para este local, e aí ele acabou em um projeto muito mais interessante, fazendo parte de algo bem mais divertido. Então Morris começa a dizer que é extremamente agradecido a toda a Tríade. E é então neste momento que a gente vê o líder daquele grupo, o irmão mais velho da família Zograds, Dante. Ele estava preso dentro de uma máquina de alta tecnologia que servia para que ele se recuperasse. Naquele momento vimos que a maioria dos seus ferimentos haviam sumido completamente, exceto aquele causado pela antimagia. E enquanto isso, enquanto estava ali dentro, vimos que Dante estava consciente. Ele disse que agora tinha muita vontade de voltar a se enfrentar com Asta. Ele queria conseguir encontrar aquele garoto novamente para mostrar o seu verdadeiro poder. Mas então, após isso, voltando para Zenon, ele se pergunta como está o procedimento de todo o resto, se tudo anda de acordo com os preparativos para o advento final. E então Morris começa a sorrir bastante. Ele olha em direção a uma das telas que possui naquele lugar e ele começa a dizer que tudo está perfeito, como eles sempre quiseram. E então olha para Lotus dizendo, você não concorda comigo? Neste momento a gente via que Lotus estava suando frio, enquanto concordava, dizia que sim. Mas em seu coração ele pensava em outra coisa. Olhando para o grande demônio que estava prestes a escapar, graças ao que eles estavam fazendo, graças a esse grande plano ao lado da Tríade, Lotus só conseguia pensar que isto tudo, isso que ele estava vendo, não parecia nada bom. Ele estava completamente assustado, e então vendo o que estava sendo feito com o Capitão Yami, não só isso também, mas o que estava sendo feito com o Capitão dos Touros e o Capitão do Alvorecer Dourado. A árvore de Qliphort agora já estava pouco a pouco nascendo, e a gente já via suas raízes se espalhando por todo aquele lugar que era cercado por alguns círculos de runas mágicas. Depois disso, então a gente vai para um local completamente diferente, vamos para outro reino. Víamos um pouco da antimagia se espalhando por todo o ambiente, e depois disso ela estava se ocultando, ela estava sumindo pouco a pouco. Neste momento estava Asta no centro de tudo. Agora a antimagia estava em volta do seu corpo completamente e estava emanando para todos e todos os lados. Naquele ponto ele havia usado muito poder, a antimagia estava se espalhando por todos os lados e aquele lugar agora pouco a pouco estava ficando livre da magia de sombra de Knight. A zona de magia
de sombra estava sumindo. Mesmo assim, a gente via que a anti-magia estava deixando de emanar na espada do Asta, na katana que ele herdou do Capitão Yami. Naquela espada, a anti-magia agora já estava bem mais fraca e depois disso estava abandonando completamente o corpo do garoto. A sua nova transformação estava simplesmente sumindo e deixando Asta completamente. E então, em meio a toda aquela fumaça, em meio a toda aquela destruição, a gente via que Knight estava aparecendo. Finalmente estávamos vendo após o ataque de Asta e percebemos que aquele ataque havia passado direto por ele. Mesmo assim, percebíamos também que a forma Canis estava deixando seu corpo. A gente via que a magia de sombras pouco a pouco estava deixando Knight e a gente via que o olhar dele havia mudado completamente também e estava bem assustado. Neste ponto, ele começava a dizer que Asta havia acabado de fazer um ataque direto contra ele, algo certeiro. Só que nem sequer ele havia conseguido acertar, nem mesmo chegou perto. Porém, aquele único ataque foi capaz de anular a magia de união com o seu demônio que estava no braço do Knight. Parte do corpo dele havia perdido a magia de união. Então Knight percebia que também, como a sua magia não era material, como aquela zona de mana estava tomando todo lugar, ela foi completamente eliminada graças à anti-magia. Eles conseguiram com um único movimento destruir tudo, e eles nem mesmo fizeram isso sabendo o que estavam fazendo. Então Knight tinha certeza, se a anti-magia chegasse ao máximo de desempenho a partir de agora, eles com certeza seriam invencíveis. E pensando nisso, Knight só conseguia sorrir e suar frio ao mesmo tempo enquanto dizia que havia sido completamente derrotado. Neste momento, tanto Asta quanto Lieb começaram a comemorar bastante, e eles diziam que agora então eles não podiam perder tempo, eles deveriam partir diretamente para batalhar em Spade. Mas Knight então olha pros dois dizendo, ah, não vai não. Neste momento a gente vê a confusão tanto pro Asta quanto pro Lieb também, e os dois começam a se perguntar por que não. Asta dizia que ele e o Lieb acabaram de usar a assimilação à magia de união demoníaca, então por que eles não poderiam continuar? Neste momento Knight fica bem sério dizendo que tudo aquilo durou por apenas um único instante, e nem sequer os dois sabiam como realmente executar aquele poder com perfeição. Depois disso ele olha diretamente pra Asta, que fica meio surpresa e começa a dizer, você também tá consciente disso, não tá? Eu não tô enganado, você também sabe que não conseguiu. Neste momento vemos que o Lieb ficou um pouco furioso, mas ele concordava, ele dizia que Knight tinha razão. Porém os dois realmente se conectaram, eles usaram sim a magia de união. Knight então começa a se aproximar de Asta e Lieb, e ele dizia que se eles entrassem no território inimigo com o poder que possuíam até agora, ele tinha certeza absoluta que eles perderiam a vida mais cedo ou mais tarde. Porém Knight tinha mais algo pra falar. Ele chega bem perto de Asta e diz que com a magia de sombra, ele ficou observando o progresso de Asta desde o momento que ele entrou no estouro. Ele estava sempre vendo o garoto da anti-magia que agora estava bem surpreso. Knight então dizia que o Asta foi um garoto que nasceu sem nenhum pingo de poder mágico, nem mesmo uma gota. Mesmo assim, por ironia do destino, um demônio acabou possuindo seu corpo e não parou por aí. Ele foi vítima de um destino bem cruel, onde nada de bom parecia jamais acontecer. Porém, mesmo assim, Asta sempre continuou sendo uma pessoa boa. Ele sempre fez o que era correto. E isso realmente parecia ter chegado ao coração do Knight, que agora tocava o ombro do garoto dizendo que acreditava nele. Então Knight, olhando nos olhos de Asta, começou a dizer que antes ele tinha dito que as pessoas que faziam o correto nem sempre eram recompensados. Porém, Knight tinha certeza de apenas uma coisa. Pra ele gostaria muito que realmente as pessoas boas ganhassem grandes recompensas. E isso obviamente envolvia o Asta também. E nesse momento o garoto da anti-magia fica extremamente emocionado. Ele fica muito feliz com as palavras do seu capitão. Então Knight agora olha pra trás e começa a chamar por Gimodeiro, dizendo, você vai ficar aqui. Knight surpreendendo Asta, surpreendendo a todos, e o próprio Gimodeiro. Ele começa a dizer que ele e o Gimodeiro farão o que estiver nas mãos dos dois para que o Asta realmente fique mais forte. Ele realmente precisa evoluir, e então o Gimodeiro vai ficar com ele treinando. Knight então deixa Gimodeiro pra trás, se vira e passa a ir embora, deixando Asta e também Lieb surpresos. Mas antes disso ele diz uma última coisa. Fiquem mais fortes e aprendam completamente a forma de união. Depois disso venham lutar conosco o mais rápido possível. E a gente vê que tanto Asta quanto Lieb ficaram extremamente empolgados, gritando que sim, eles fariam isso e se fortaleceriam. Mas o Gimodeiro não achou uma boa ideia não. Ele chamava por Knight e dizia pra ele não ser mal, pra ele ter piedade dele. Ele dizia que se o Asta atacasse ele diretamente com aquele poder, ele com certeza perderia a vida. Mas Knight não pensava dessa maneira. Neste momento a gente vai pra um outro lugar novamente. Dessa vez estamos no centro do reino de Clover. Mais próximo do castelo nós vimos que havia um grupo de magos por ali. Aqueles eram os cavaleiros mágicos que com seus novos trajes de batalha estavam prontos pra se dirigir ao combate final. O capítulo se inicia com Knight caminhando calmamente. Aquele era o dia da batalha decisiva contra a Tríade. E então ele se aproxima de vários outros magos, os cumprimentando dizendo, então vocês realmente vieram. Vimos ali os magos mais poderosos do reino de Clover, todos reunidos para essa batalha final no reino de Spade. E então a gente vê que estes magos estavam aguardando por Knight, mas não apenas por ele. Fuegoleon então olha diretamente pro vice-capitão dos touros, o questionando, e o Asta, ele não está com você? Knight então responde calmamente, ainda sorrindo, dizendo que agora o Asta vai demorar um pouquinho mais, apenas um pouquinho. Nesse momento vimos que Jack, Charlotte e Rosalie também estavam ali. E Jack então calmamente sorrindo dizia, a gente não tava nem contando com ele, não precisamos do seu poder. Enquanto isso ouvimos também uma outra voz calmamente dizendo, o quê? O Asta não vai vir, eu tava esperando por ele sim. Nesse momento vimos que era Sally, acompanhadas por Valtus e Hades. Eles estavam juntos também neste novo grupo de batalha até a
da tríade. E então, depois disso, de se questionar sobre o Asta, ela disse que tudo bem, vai dar na mesma. Porque ela tinha certeza que agora iria vir algo incrível. Eles iriam em breve encontrar algo grandioso no reino adversário, então ela disse que não vai ser nenhum desperdício. Se ele, enquanto seus companheiros estavam bem sérios, desanimada que, inclusive, pode ser que eles encontrem uma ocasião onde possa pôr à prova o seu novo objeto mágico, sua nova ferramenta mágica. Aquela que ela fabricou graças aos resultados do estudo que ela fez no corpo de Asta. Neste momento, Nozel começa a olhar pra ela e também olhar pra esses três e começa a achar tudo aquilo muito estranho. Ele se questiona sobre essa capa que eles agora estavam usando. Era uma capa que ocultava e deixava completamente escondido todo o poder mágico. Ele agora, sabendo que foi a Sally que criou, ele fica bem assustado e se pergunta se aquilo realmente funcionaria. Neste momento, víamos Makusa, um dos cientistas de ferramentas mágicas do reino de Clover. Ele se aproximava dizendo que podia ser que parecesse que a Sally era um pouquinho estranha. Porém, quando se tratava de investigação, pesquisa e também criação de artigos mágicos, ferramentas mágicas, não tinha ninguém que pudesse rivalizar com ela. Ela era a melhor, então ninguém deveria se preocupar. Neste momento, a gente vê o Hades gritando pro Makusa, dizendo que ele não poderia ficar falando esse tipo de coisa, não podia deixar a Sally ainda mais segura de si, porque senão ela ia ficar fazendo tudo do jeito que ela quer. E enquanto isso, a gente via que o Valtus pensava a mesma coisa, enquanto outra pessoa olhava diretamente pra Sally e estava bem assustado. Neste momento, percebemos que aquele era Seki. Ele estava assustado não só com a Sally, mas com todos os cavaleiros mágicos que estavam ali. Ele se perguntava por que ele realmente estava entre todos eles. Seki dizia que aquele era um grupo com os mais poderosos cavaleiros mágicos para uma missão de nível divino. E então ele culpava o rei de Clover por ele estar no meio dele. Neste momento, essa não é sua única lembrança, ele começa a lembrar um pouco dos dias anteriores. Ele dizia que nos últimos 6 meses ele viveu como se fosse um rei, mas se ele realmente soubesse o que esperava para ele no futuro, ele realmente não ia querer nada disso. Ele se aproveitou de todos acreditarem que ele era um grande herói da batalha passada e por esse motivo todos acharam que ele era incrivelmente poderoso. E então neste momento a gente vê o líder dos Louvadeus Verdes, o Jack, e ele então se aproxima bem irritado com o Seki, dizendo que não fazia ideia do como ele chegou até ali. Porém, ele tinha que dar tudo de si pra não ficar pra trás de ninguém e fazer com que ele se envergonhe. Seki deveria realmente fazer alguma coisa útil naquela batalha. E depois disso, pra acalmá-lo um pouco, Knight chega por trás bem sorridente, segurando seus ombros e diz que sabia que o Seki não tinha um poder mágico muito grande, que não era grande coisa sua magia. E o Seki então neste ponto se tranquiliza um pouco mais, só que logo em seguida com aquela mesma expressão pra deixar tudo ainda mais assustador, o Knight diz que já que é assim, ele tinha que sacrificar pra ter certeza que as pessoas que realmente importavam naquele ponto iriam sobreviver. Então ele teria que se sacrificar no meio daquele combate, deixando o Seki muito mais assustado do que ele já tava. Ele já tava com medo do Jack, mas o Knight o assustou muito mais. Logo depois disso, então a gente vê que os outros já estavam prontos pra partir. O Nozel pergunta se o Knight tinha certeza que o Asta chegaria a tempo pra aquele combate. E ele diz que sim, não tinha dúvida nenhuma sobre isso. Acontece que neste ponto o Yuno também estava ali, ao lado do Ralph, e ele dizia que mesmo assim, quando o Asta chega, até que ele chegasse, ele já teria lidado com tudo, ele já teria terminado com toda essa batalha. Neste momento, vendo toda essa confiança, a gente viu que o Jack também se empolgou, ele dá risada e disse que ele que deveria dizer isso, era ele que iria acabar com tudo aquilo. E então neste ponto, o Nozel só olha pra ele bem sério dizendo não, também não vai ser você. Neste momento a gente vê que Knight estava ativando sua magia de sombras, ele ativa o seu poder e a gente vê uma sombra saindo do chão e tomando todas as paredes daquele local a partir da sua perna. Neste ponto um grande portal de sombra surge, Knight estava transformado em sua forma demoníaca e então ele diz que aquela é a passagem sombria. Neste momento Nozel termina sua frase, ele disse que não será aqueles dois que irá terminar com tudo, mas sim todos eles fariam isso juntos. E então os magos mais poderosos de Clover estavam prontos para atravessar aquela sombra diretamente ao reino rival. E agora vamos diretamente para um pouco mais longe. Estávamos nos arredores do reino de Spades, no reino invernal. Vemos então neste momento os arredores do castelo real, estávamos mais próximos de onde vivia a tríade e de onde seria a grande batalha. Neste ponto, em meio àquele grande castelo, vamos para uma sala específica onde estava Morris, aquele era o seu laboratório. Agora que havia saído do reino de Diamond e estava em Spades, ele tomava conta de todo aquele reino. E utilizando todas aquelas ferramentas mágicas e também aqueles telões gigantescos, ele observava todo o reino, algo muito parecido com o que Loropédica fazia com sua magia de água. Ele então começava a olhar para a torre do relógio do reino de Spades, e ele chama diretamente por Zenon por perceber algo. Haviam diversos magos em cima daquela torre. Ele então olha para um dos líderes da tríade dizendo que todos eles já estavam ali. E neste ponto eles não estavam falando sobre os magos de Clover, mas sim sobre a resistência. A resistência de Spades estava pronta para lutar, e eles estavam ali para lutar ao lado dos magos de Clover. Todos haviam combinado de agir juntos naquele dia, e então alguns dos
magos mais poderosos de Spades estavam ali para desafiar a tríade. Vimos então que o líder da resistência estava extremamente sério e ele começava a gritar. Ele dizia para que todos os magos da tríade o escutassem bem neste momento e ouvissem o que eles tinham a dizer. Aquilo deixou o Zenon um pouco irritado, mas a sua expressão não mudou muito. Eles simplesmente não os consideravam como inimigos à altura. Neste ponto, o líder da resistência dizia que já fazia 17 anos desde que a tríade massacrou sua majestade, o Rei Royce, e também vários dos seus companheiros, vários amigos deles. E desde então, desde aquele dia até hoje, não haviam deixado de cometer atrocidades todos os dias. Eles fizeram muito mal a todos os habitantes do reino de Spades. Então a resistência gritava a tríade e a toda a população. Eles jamais iriam perdoar o que eles haviam feito a todos. E neste ponto a gente via que a resistência estava bem séria em relação a tudo isso, em seu querer de proteger todos. Só que também eles pensavam que estavam conscientes de que não tinham poder e nenhuma habilidade suficiente para vencer a tríade. Mesmo assim, aquele grupo só conseguia pensar que o povo de Spades jamais iriam reconhecer eles como seus reis. E então, neste ponto, com essa fala, a gente via que o portal de Night já estava se abrindo no reino de Spades. Logo depois disso, então, em apenas um instante, os magos de Clover já estavam invadindo aquele local. Vários e vários magos corriam empolgados e decididos. Eles estavam prontos para enfrentar a talvez maior batalha de suas vidas. E enquanto isso, Night, junto a um de seus demônios, com sua transformação demoníaca, estava liderando todos eles. Víamos então que ele seguia correndo por entre aquele castelo. Eles foram diretamente para dentro do castelo real de Spades. E então Night, liderando os capitães do reino de Clover, dizia que cada um deles já sabia exatamente o que eles teriam que fazer a partir de agora. Neste momento víamos que todos eles estavam bem sérios. Yuno, Langris e Jack, eles estavam empolgados para se vingarem da tríade. E neste momento a gente tem mais um flashback. Ralph, ele estava conversando com Night. Ele se perguntava se era verdade que Night havia conseguido se esconder, se ocultar no reino de Spades por todo este tempo. E ainda depois de fazer isso, depois que Ralph saiu daquele reino, ele teve contato com a resistência e conseguiu se comunicar com eles. Night então, sorrindo bastante, disse que era verdade. Ele não tinha nenhuma real intenção de se associar demais com todos eles. Porém, depois de observar todas as atitudes da resistência e a sua forma de agir, ele sabia que realmente poderia ser uma ótima coisa todos trabalharem juntos. Então neste ponto, Night olha sorrindo pro Yuno, dizendo que na reunião dos capitães, quando ele fez com que o Yuno contasse toda a verdade, bem, ele se desculpa porque ele já sabia de tudo. E então Yuno dizia que era realmente incrível. Neste momento a gente volta para os dias atuais e a gente agora estava com o líder da resistência novamente. Ele pedia em seu consciente para que por favor o Sr. Night voltasse com os magos mais poderosos do reino de Clover e com o príncipe Yuno. Ele pensava que ele, junto aos membros da resistência, fariam de tudo, dariam tudo de si para conseguir agir como uma distração contra a tríade. Acontece que neste ponto a resistência e toda a população percebe algo estranho. Todo o chão estava tremendo, o solo estava se movimentando do absoluto nada. Neste momento a gente viu uma enorme cratera surgindo no chão. Algo destruía toda aquela paisagem e um demônio gigantesco surgia ali. Ele nascia em meio a toda aquela neve e por trás de onde estavam os membros da resistência. Ao olhar para trás na torre do relógio, eles percebiam um inimigo gigantesco em sua frente. Neste momento toda a população e os membros da resistência ficam completamente assustados. Aquele era o Lorde Demônio, o Lorde da Magia. E ele estava ali, saindo de todas as lendas. A gente via que os membros da resistência estavam mais assustados do que nunca. E então, neste ponto, a gente via o Zenon, que estava ali no laboratório sem precisar se exaltar. Ele dizia que diante deste poder aterrorizante, não tinha como sentimentos e também perseverança da resistência os ajudar. Tudo seria em vão. Neste momento, Zenon começa a falar para Morris que desde que um mago conseguiu simplesmente se esconder e se infiltrar no castelo, ele sentiu que era óbvio que durante o momento da chegada do ritual do advento de Cliffort, a resistência poderia tentar sabotar os seus planos assim, do nada. Então por isso ele já planejava um contra-ataque. Porém, ele só não imaginava que todo mundo estivesse fazendo isso abertamente, na frente de todo o reino. Olhando o desespero da resistência de toda a população, Zenon dizia que desde o princípio eles já haviam planejado usar o Lorde Demônio da Magia para exterminar completamente os habitantes que viviam ao redor do castelo. Afinal, ele dizia que só eles, os membros da tríade e seus companheiros, eram aqueles que eram cidadãos do reino de Spades. Os únicos que podem tomar esse título são aqueles que são os mais fortes. Os fracos não devem viver em Spades. E então depois disso ele simplesmente diz: agora que comece o ritual do advento da árvore de Cliffort. Neste momento então a gente vai para um outro local. Na verdade, ainda dentro do castelo, vemos os magos de Clover correndo. O Egoleon se perguntavam se aqueles que estavam lá fora estavam bem. E então neste momento eles diziam que este estrondo e poder mágico era imenso. Mas Night calmamente sorria e dizia que ninguém deveria se preocupar com aqueles que estavam lutando do lado de fora. Não tinha perigo nenhum. Neste momento a gente via aquele demônio aterrorizante e assustador. Ele estava pronto para destruir a todos e acabar com todo mundo que vivia ao redor do castelo. Mas víamos um mago misterioso saltando e emanando muito poder em apenas um instante. Víamos então uma grande explosão de fogo, uma rajada imensa acertando o Lorde Demônio e aparentemente fazendo um dano assustador. Um poder imenso havia surgido ali. Os magos da resistência estavam completamente assustados, olhando para tudo aquilo, completamente surpresos com aquele poder, e eles então simplesmente surpresos observavam a pessoa misteriosa gritando que era assim que gostava. Neste momento víamos que era Mereoleona apresentando
seu poder agora que voltou pra ação. Ela dizia a todos que ela se chamava Mereoleona Vermilion, um membro da realeza do reino de Clover. E agora ela estava ali pra presentear todos eles com seu enorme poder. Mereoleona iria emprestar a sua força aos membros do reino de Spades. O capítulo começa nos mostrando alguns documentos onde contava tudo sobre o ritual de Qliphort. Tudo isso se passava algum tempo atrás da batalha atual, onde Knight estava explicando aos magos de Clover tudo o que eles deveriam fazer para a grande batalha de Spades. Ele dizia que o ritual de advento de Qliphort aconteceria em um local específico, um círculo mágico enorme. Tudo isso em pontos diferentes do castelo, que se ativaria mediante a 4 forças. Uma dessas forças se encontraria no centro, que seria o lugar da zona do advento de Qliphort, onde todo o ritual aconteceria em si. Era ali onde estavam William Vengeance e o Capitão Yami. Aquele ponto principal era onde seus poderes estavam sendo extraídos e utilizados no advento. Enquanto isso, nas 3 outras bases, encontrariam as forças restantes do ritual, os poderes dos seus precursores, aqueles que buscaram tudo aquilo, a Tríade e os seus demônios. E então assim Knight explicava como realmente o ritual de Qliphort funcionava. E ele dizia que dentro do castelo deveriam derrotar os membros da Tríade, e assim eles poderiam impedir que a cerimônia e o ritual de Qliphort continuasse acontecendo como eles estavam fazendo. Dessa forma, eles poderiam deter o advento de Qliphort de realmente acontecer e impedir que os portões se abram. E enquanto dizia isso, Knight estava com um sorriso um pouco assustado. Neste momento a gente volta para os dias atuais, onde os magos estavam correndo. Todos haviam recebido as ordens do Knight e eles sabiam agora o que fazer. Então continuávamos ouvindo seus verdadeiros planos enquanto víamos as ações dos magos de Clover. Ele dizia que mesmo sabendo de tudo isso, ele não tinha certeza se tudo seria possível. Para ele seria necessário tentar destruir Qliphort com a anti-magia. Isso seria parte do plano. Já que ele acreditava, na verdade ele tinha certeza que nenhum dos magos ficariam felizes se eles acabassem destruindo tudo por conta própria e o Capitão Yami e o Capitão William Vengeance acabassem perdendo a sua vida por um erro. Por esse motivo ele acreditava que talvez o Asta pudesse ser a esperança. O poder de Asta poderia ser a única salvação. E enquanto isso continuávamos vendo os magos do reino de Clover correndo pelo reino de Spades. Agora o grupo havia se separado e eles estavam em trios. E então assim, enquanto todos avançavam, eles pensavam nas ordens de Knight. Sabendo que cada um dos membros da Tríade se encontrava em um ponto distinto na borda do círculo mágico, eles deveriam seguir adiante em 3 grupos de 3 magos em cada. E então assim eles se encarregariam cada um de atacar um membro específico da Tríade e o cercariam para acabar com tudo o mais rápido possível. Acontece que não era só isso, Knight pensou em todos os possíveis cenários. E então ele dizia mais uma coisa a todos os magos que estavam naquela reunião no reino de Clover. Ele dizia que por mais que eles tenham uma manobra de distração fora do castelo do reino de Spades, é bem possível que os discípulos da Tríade eles realmente os encontrem no centro do castelo. E realmente dentro de Spades isso aconteceu. Knight mesmo algum tempo atrás no reino de Clover foi capaz de descobrir tudo o que aconteceria dentro do castelo de Spades. E a gente via discípulos da Tríade ativando suas magias e gritando pelos invasores. Eles pretendiam parar ali mesmo os magos de Clover que estavam dentro do castelo. Os seguidores da Tríade queriam acabar com o plano de ataque. Mas acontece que, como Knight já havia previsto, ele avisou a todos os magos que caso isso ocorresse, se encontrassem adversários no caminho, um membro do grupo deveria ficar para trás e ser usado como isca, atacar todos esses magos e tentar vencer. Enquanto isso, eles tinham que ter certeza de que pelo menos outros 2 iriam prosseguir. Eles teriam que encontrar no mínimo em dupla os outros magos da Tríade restantes e depois acabar com eles ali. Era a única chance. E a gente viu que Nozel, Fuegoleon e Dorothy ficaram para trás. Eles pararam e deixaram seu grupo buscando acabar com estes magos da Tríade que estavam em seu caminho. Eles pretendiam sozinhos vencer discípulos da Tríade e a gente conhece os poderes desses capitães e sabemos que eles realmente têm habilidades o suficiente para vencer 2 discípulos da Tríade sozinhos. E enquanto isso acontecia, enquanto essa batalha se prolongava dentro do castelo, lá fora não era diferente. A gente via que Mereoleona seguia voando próximo ao gigante que agora estava em chamas. Uma grande explosão de chamas aconteceu em seu rosto, o que o mandou para trás. E então a gente conseguia ver neste ponto que o gigante permaneceu em pé, como se nada houvesse acontecido. As chamas de Mereoleona pouco a pouco começaram a se extinguir, começaram a se apagar. E então percebimos que aquilo não havia feito dano nenhum ao gigante. O Lorde Demônio das Lendas de Spades ainda estava ali, tranquilo, enquanto Mereoleona prosseguia voando em sua frente. Os magos do reino de Spades da resistência, então eles começavam a gritar assustados que realmente aquele ataque incrivelmente poderoso não havia feito efeito nenhum. E então eles chegaram à conclusão que ela não poderia derrotá-lo, era impossível. Nem todos eles juntos seriam capazes de vencer um Lorde Demônio. Acontece que neste ponto, mesmo seu ataque não tendo tanta efetividade, Mereoleona estava sorrindo, ela estava achando aquilo muito legal, muito divertido. E então naquele momento ela estava pronta para seguir aquele combate. Ela dizia que aquela vez na batalha passada, na batalha contra os elfos, ela sabia que a sua própria magia não era o suficiente, não era o poder que ela realmente buscava ter. E depois disso então a gente vai para um outro cenário, novamente voltando ao passado. Estávamos agora nas montanhas rochosas e vulcânicas que Mereoleona adora, não só isso como estava quase todas em erupção. Neste ponto percebemos que Knight também estava ali, ele estava se aproximando de uma cachoeira de uma fonte termal em um vulcão. E neste ponto, enquanto ele estava ali naquela cachoeira olhando para aquele local, naquela fonte termal, ele ouvia a voz da Mereoleona dizendo que não sabia quem ele era, porém sabia que ele talvez queria algo com ela. Então ela se ergue e surge em meio a toda aquela água. Neste momento, Knight fica com um pouco de vergonha
Porém, ele vira o seu rosto enquanto começa a dizer que percebe que realmente Mereoleona é tão impactante quanto todos dizem que ela era. E logo depois disso eles começam a conversar sobre o que estava acontecendo atualmente. Night conta toda a realidade que o reino de Clover passou enquanto ela estava fora. E então ela fica surpresa enquanto escutava o que havia acontecido com Yami e William Vengeance. Mesmo assim, ela diz que pra ela dá no mesmo que aqueles dois tenham sido raptados. Pra ela, eles não passavam de um bando de inúteis. Porém, Mereoleona diz que o que realmente chamou a atenção são os raptores. Eles eram bastante interessantes. E aí, neste ponto, Night começa a sorrir bastante. Ele olha pra ela com uma expressão séria, dizendo que vai proporcioná-la um rival à sua altura. Alguém que possa pôr à prova os frutos do seu treinamento, que vai demonstrar muito poder. Isso obviamente deixou ela empolgada, afinal ela foi diretamente para o reino de Spades. E agora, voltando aos dias atuais, ela dizia: vamos lá, agora sim a brincadeira vai ficar divertida. E neste momento, vendo um adversário com incrível poder, Mereoleona dizia que tinha certeza. Ela realmente era capaz de ficar muito e muito mais forte. E iria pôr à prova isso nessa batalha. Ela dizia que era muito divertido. Neste momento, Mereoleona ativa ainda mais as suas chamas e diz que vai fazer com que todo aquele local fique coberto em brasas. Ela iria queimar absolutamente tudo e diz: vamos lá, magia de chamas, a encarnação das chamas do inferno. E então, neste momento, a gente vê que Mereoleona havia ganhado uma nova armadura de chama. Ela dizia que dessa vez ela iria provar os seus verdadeiros poderes, derrotando de uma vez por todas o Lorde Demônio de uma lenda. E neste momento a gente via a nova forma de Mereoleona. O poder das chamas cobria completamente o seu corpo. Ela agora estava sorrindo enquanto exibia sua nova transformação. E os magos do reino de Spades, vendo tanto poder mágico assim, eles ficam completamente surpresos. O líder da resistência diz que toda aquela magia era muito mais que impressionante. Era como se o corpo de Mereoleona, que estava voando ali, estivesse agora formado por mana, feito inteiramente de mana de chama. E então neste ponto a gente via que ela voava sem medo em direção ao Lorde Demônio, que tentava também a atacar neste momento. Os dois se aproximavam frente a frente, Mereoleona e o demônio. E então a gente via uma sequência de golpes. Ela ataca diretamente em direção à mão daquele ser, mas desvia em apenas um instante. Ela segue saltando enquanto estava em sua transformação de chamas, e agora ela se aproximava cada vez mais do demônio. Em apenas um instante ela desviava de todos os ataques e seguiu atacando. O demônio não tinha velocidade suficiente para acompanhar. E em apenas um piscar de olhos, Mereoleona já estava na frente do rosto daquele ser. Agora mais empolgada, ela cerra os seus punhos e se prepara para um golpe certeiro e direto. Mereoleona atinge com uma explosão de chamas um soco bem no queixo daquele demônio, que é arremessado para trás. Aquele ser é levantado ao alto e segue sendo golpeado por Mereoleona. Ela não para, uma sequência de golpes certeiros em alta velocidade e também com muito poder de fogo, literalmente. As chamas de Mereoleona amplificavam cada vez mais o seu poder e a gente via que realmente a sua transformação havia elevado muito o seu próprio nível. As chamas estavam em todos os lugares em volta de Mereoleona e não para por aí. Ela então começa a ativar a sua zona de mana, abertura total. E neste momento ela diz para aquele demônio que ele deve voltar de adormecer, só que dessa vez, com o poder dela em ação, aquilo agora seria para sempre. Mereoleona então ativa sua magia Calidus Brachium, abismo do purgatório. E com um golpe certeiro, uma grande explosão de fogo toma todo aquele lugar. Toda a neve começa a derreter e aquele demônio afunda de uma vez só diretamente ao chão, deixando todos os magos à sua volta surpresos. Mereoleona derrotou sozinha um Lorde Demônio de uma lenda. E enquanto aquela explosão de fogo tomava conta de uma grande área fora do castelo, a gente volta lá pra dentro. A grande batalha contra a Tríade finalmente iria começar. A gente vê que os magos de Clover haviam chegado em dupla. Cyril e Charlotte iriam enfrentar Vanica. Também vimos que Yuna e Langris iriam lutar contra Zeno. E enquanto isso, Jack acompanhava Night na batalha contra Dante. E todos eles diziam a mesma coisa aos seus rivais: agora o plano de vocês chega ao fim. E a estratégia de aproximação do Night realmente teve sucesso. E o combate final contra a Tríade está começando agora. Agora no reino de Spades se inicia a grande vingança do Alvorecer Dourado contra Zeno, aquele que atacou todo o esquadrão e venceu seu líder. A gente vê tanto Yuno quanto Langris agora atrás de Zenon. Ele que estava indo diretamente ao lugar do ritual do advento de Qliphort, agora era parado pelos dois magos que o aguardavam para uma revanche, uma batalha final. Zenon então, calmamente sentindo a presença daqueles magos, passa a olhar para trás. Ele se assusta um pouco ao ver os dois ali, e ele então mentalmente diz que percebe que aparentemente os ratos que se infiltraram no castelo, eles não eram da resistência, mas sim do reino de Clover. Neste momento Zenon se dirige a Yuno se perguntando: você, por que ainda continua vivo? Yuno então bem sério diz que tudo aquilo ele devia à magia do seu capitão William Vengeance, o poder da árvore do mundo. E ele dizia que agora salvaria o seu capitão e tiraria ele daquele espaço, daquele reino. Ele salvaria da Tríade, mas não antes de acabar com Zenon. Ele faria tudo isso enquanto destruía um dos líderes daquele grupo, e diretamente ele já o ataca com sua magia do vento. A gente vê um grande tornado mágico se formando, indo diretamente a Zenon do ataque direto do Yuno. E neste momento ele começa a ter uma lembrança sobre os poderes de Zenon. Ele dizia que sabia do que aquele vilão era capaz. E enquanto isso vimos que a calma de um dos líderes da Tríade ainda permanecia. Zenon não ligava para o ataque do Yuno. E logo em seguida isso vimos uma grande explosão mágica. A magia de vento se chocava a magia óssea e não fazia efeito nenhum. O poder de Zenon simplesmente parou. Enquanto isso, Yuno pensava que com a magia de ossos, Zenon era capaz de criar um poder chamado de a defesa absoluta.
absoluta. Uma defesa que teoricamente jamais poderia ser quebrada. E logo em seguida, mentalmente, ele explicava que esses ossos feitos pelo Zenon, eles tinham uma grande dureza e também uma velocidade de regeneração que era assustadora. E graças a isso, ataques físicos normalmente não teriam efeitos nenhum. Neste momento, enquanto percebia a magia de Yuno simplesmente indo embora, enquanto ela deixava de existir e simplesmente nem mesmo arranhava magia óssea, Zenon começava a dizer que percebia que Yuno realmente parecia ser idiota. Afinal, ele voltou para o enfrentar novamente. Se ele tivesse ficado quietinho no seu reino, esperando tudo aquilo acabar, ele possivelmente poderia ter vivido um pouquinho mais. E agora Zenon, já transformado em sua versão demoníaca, estava pronto para enfrentar o garoto, estava pronto para acabar com Yuno ali e agora. Neste momento a gente vê que quem passou a tomar frente da luta agora seria Langris, que também queria mostrar o seu poder. Ele já havia neste momento convocado a magia espacial, e então começava a dizer, sorrindo, que em sua ausência, Zenon foi até o reino de Clover e achou que poderia fazer o que quisesse, mas agora seria diferente. Neste momento ele o ataca diretamente, vários e vários lances seguidos da magia espacial. E enquanto isso, Langris gritava que não poderia ficar quieto e ter misericórdia, vendo que uma escória como Zenon andava por aí fazendo o que quisesse, ele jamais o perdoaria. E agora o atacava diretamente, mas Zenon, só olhando para aquele ataque, começava a perceber que aquele era um expert em magia espacial do reino de Clover. E então, neste momento, a gente viu o segundo poder de Zenon, um poder que todos os reinos de Clover já esperavam que ele utilizasse, aquele que era o seu poder demoníaco, o espaço absoluto. Neste momento a gente via que alguns cubos haviam se formado e eles engoliram completamente toda a magia espacial de Langris. Aquela magia simplesmente se parou no ar, aquele era o poder da magia espacial de Zenon. E então a gente descobre um pouco mais sobre a magia de um dos líderes da tríade. Com a magia espacial ele era capaz de controlar completamente a mana daquele espaço. Então ele pode basicamente interferir na mana do feitiço lançado pelo seu rival e simplesmente reprimir aquele poder. Neste momento Zenon, vendo o ataque de Langris, começa a dizer que se ele mesmo, se o próprio Zenon não estivesse ali, se não existisse, com certeza Langris poderia ser o maior expert em magia espacial, o mais poderoso, mas com ele ali isso não é verdade. E neste ponto Langris continua sorrindo e ele começa a fazer um feitiço ainda maior e muito mais poderoso do que o anterior. Ele começa a dizer que já fazia muito tempo de que alguém não subestimava ele tanto assim até este ponto. Então, graças a isso, ele teria que mostrar a diferença dos poderes dos dois. E em apenas um instante ele lança sua magia em direção a Zenon, que simplesmente fica parado aguardando aquilo chegar perto dele. Então, neste momento, Zenon começava a dizer que entendia que realmente o Langris foi enviado para tentar fazer um contraponto à sua magia, para tentar impedir que ele fosse o melhor usuário de magia espacial, mas isso não faria sentido. Zenon então lança sua magia espacial Domínio do Espaço. E aquele grande cubo da magia espacial era formado agora em toda a sala, preenchendo aquele lugar completamente e simplesmente fazendo com que a magia de Langris perdesse completamente seu efeito. Toda aquela sala agora estava dentro da magia espacial de Zenon. E neste ponto o Langris fica bem assustado, ele fica bem surpreso. E ele percebe que quando um mago é forçado a entrar dentro daquele espaço do Zenon, ele não poderia sequer nem mesmo manter a sua magia ativa. Langris então suava frio enquanto dizia que Zenon havia lançado um poder dessa proporção sem nem mesmo mover um único centímetro. Ele nem saiu do lugar enquanto lançava o seu feitiço. E neste momento, enquanto era olhado por Yuno, Zenon começava a se perguntar se aquele garoto estava impressionado. Ele dizia que via que aquele garoto não entendia muito da vida, afinal ele teve coragem de ficar mais uma vez na frente daquele que havia o derrotado antes. Então obviamente Yuno, assim como seu capitão, só tomava decisões absurdas que não faziam nenhum sentido. E depois disso, bem sério, Zenon começava a dizer que Yuno carregava com ele sonhos e um orgulho que realmente não serviam pra nada, e por culpa de tudo isso, este seria o fim daquele garoto. Neste momento, Zenon começava a lançar vários ossos por todas as direções. Ele dizia que Yuno e Langris perderiam a sua vida sem nem mesmo fazer com que ele desse um único passo. E neste ponto a gente vê que Yuno começa a respirar, ele sopra e depois diz, vamos lá. Neste momento ele convida a Bel para se juntar àquela batalha e ela realmente chega ali com todo o seu poder, mostrando sua nova forma. Bel estava pronta para finalmente mostrar os seus novos poderes. E então, olhando diretamente para Zenon, ela começava a gritar, então tá aí, aquele maldito que usa magia de ossos. Neste ponto Bel estava furiosa, ela dizia que agora já não seria mais como naquele dia, aquilo não iria mais se repetir. Enquanto usava um grande poder, emanava uma grande mana e também magia do vento em volta dela e do Yuno. Ela dizia que dessa vez, ela e o Yuno iriam vencê-lo, sem dúvida nenhuma. E neste momento eles começam a convocar o mergulho espiritual, que começa a calmamente se moldar em forma do Yuno. Logo em seguida aquela transformação estava completa, literalmente completa. Agora eles haviam alcançado o mergulho espiritual, espírito de Boreas, o deus do vento. E então neste ponto a gente vê que Yuno alcançou uma transformação completa ao lado de Bel, e o seu poder estava maior do que nunca. Zenon fica surpreso ao ver essa forma pela primeira vez, e ele então começa a pensar que era surpreendente toda a impotência e também a forma daquela magia. Porém, eles estavam dentro do seu espaço, e no interior daquele espaço não poderiam convocar nenhum tipo de poder. Vimos então vários ossos indo novamente em direção ao Yuno, mas também víamos Yuno pensando que ele iria se tornar o Rei Mago. E então, obviamente, ele não poderia ficar ali de braços cruzados e aceitar
aceitar uma derrota. Então assim, em apenas um instante, ele começa a usar o grande poder daquela sua nova forma. Ele começa a simplesmente emanar uma grande magia e uma grande mana. E todos os ossos de Zenon começam a simplesmente se desintegrar no ar. Tudo estava sendo completamente destruído, mais sorte que a regeneração com os poderes do Yuno. Zenon então fica bem surpreso, ele dizia que não conseguia controlar a mana dele dentro do espaço absoluto, e isso era algo único. Ele se perguntava se o Yuno estava controlando a sua magia com algum tipo de poder maior. Mas então, enquanto via Yuno se aproximando, Zenon dizia que não, era algo diferente. Era como se a própria mana estivesse favorecendo Yuno naquele combate, estivesse lutando ao seu lado, como se ele fosse abençoado pela mana. E em apenas um instante, Yuno já estava frente a frente com Zenon. Ele balançava sua nova lança de Séfira diretamente àquele escudo de ossos, e sim, ele atingia calmamente, sem fazer muitos esforços, o escudo absoluto de Zenon. E em apenas um instante, Yuno calmamente começa a dizer: você falou anteriormente que a gente perderia a vida sem nem mesmo fazer você dar um passo, não é verdade? Zenon então fica bem assustado, afinal logo em seguida, ele é completamente atingido pelo poder de Yuno. Yuno consegue, com a magia de vento e com sua nova arma espiritual, nova arma de Séfira, atingir um dos pilares da tríade e mandar Zenon pra trás, quebrando completamente a sua magia óssea e as suas defesas absolutas. Depois disso, Yuno calmamente segue dizendo: você tem certeza disso? Neste momento, Langris começa bem impressionado da risada, e enquanto isso ele dizia que era incrível o modo como Yuno nunca aceitava uma derrota. Ele jamais iria entrar numa batalha que não tivesse chances de vencer. O capítulo se inicia dentro do castelo do Reino de Spades. Estávamos na sala onde Zenon enfrentava Yuno e também Langris. Yuno atingia diretamente um dos líderes da tríade, enquanto dizia que agora, naquele local, quem perderia a vida seria o vilão. Esse seria o fim de Zenon. E com um ataque feroz do vento, Yuno pensava que era hora de acabar completamente com a tríade. A gente viu o garoto da magia do vento completamente sério com a sua nova transformação ao lado de Bell. Yuno dizia agora, neste momento, que Zenon será mandado diretamente para o outro mundo, onde ele vai ficar arrependido de ter desafiado a Ordem do Alvorecer Dourado. E a gente realmente via que o líder da tríade agora tinha um dos membros mais importantes do castelo de Spades. Ele estava completamente frágil ao ser atingido por Yuno. A gente via Zenon extremamente machucado e com um olhar fraco ao mesmo tempo que furioso com seu adversário ali. Neste momento, Zenon presenciava o inacreditável e ele só podia ficar completamente assustado com tudo isso. A gente via então o Langris, que ainda suava frio no meio de toda aquela batalha que realmente era extremamente perigosa, e ele só conseguia pensar que eles haviam realmente conseguido vencer ali. Eles tinham derrotado um dos membros da tríade, um dos líderes daquele grupo. Não só isso, como agora estava um passo à frente para deter o advento de Qliforte. Com isso, Langris só conseguia pensar no salvamento de William Vengeance. Eles poderiam resgatar o seu capitão. E neste momento a gente vê um pouco sobre o castelo mais profundamente. A gente começa a ver o local do advento de Qliforte, onde o capitão Yami e o capitão William Vengeance estavam. Toda aquela árvore já estava enraizada, tomando boa parte do castelo. E agora a missão de todos os membros do Reino de Clover era conseguir resgatar aqueles dois e salvar todo mundo. Neste momento, depois da vitória sobre Zenon, a gente vai para um local completamente diferente e a gente já começa vendo a Vanica completamente entediada, dizendo: ah, não. Neste momento a gente volta e ela estava flutuando em um trono feito com a sua magia. Ela olhava ainda entediada para os magos à sua frente, a capitã Charlotte Rosalie e o capitão Hill, e basicamente ela dizia que estava achando que a Noelle estaria ali entre os intrusos do castelo, porém estava vendo que não, e isso obviamente deixava ela bem triste. Vanica estava muito empolgada para conseguir enfrentar Noelle novamente, ela sim era sua adversária. E neste ponto, olhando diretamente para Charlotte, Vanica chama dois dos seguidores da tríade para ficar ao seu lado. Ela dizia que com certeza aqueles dois intrusos não tinham poderes o suficiente para divertirem ela, ou seja, ela nem queria perder tempo lutando contra eles. Por esse motivo, ela se perguntava qual era o máximo que esses cavaleiros mágicos do Reino de Clover podiam fazer, e então ela dizia que ia colocar tudo isso à prova agora. Neste momento, aqueles dois seguidores da tríade se revelam. Eles mostravam um pouco da sua magia, enquanto Vanica dizia que a batalha começaria por eles. E aí, se eles realmente forem vencidos ali, então talvez ela possa lutar. Caso não, eles não chegariam a lugar nenhum. Ninguém teria poder o suficiente para enfrentá-la pessoalmente. Ouvindo isso, Charlotte obviamente já vai diretamente para a batalha, pois ela quer acabar com a tríade o mais rápido possível. E então ela utiliza sua magia de espinho já em grande proporção, tomando conta de todo aquele lugar através da sua espada de espinho. Charlotte age muito rapidamente e faz um ataque direto, mas Vanica não estava ligando muito para isso. Ela calmamente começa a dizer que talvez esses espinhos não sejam fortes o suficientes, afinal com a adaptação dos poderes criados por Morris para utilizar mais de um atributo mágico e amplificar o poder, além do seu poder de maldição, esses dois magos ao seu lado, os seguidores da tríade, estavam muito mais fortes do que qualquer um podia imaginar. E aí neste ponto a gente vê que eles estavam iniciando o lançamento de suas magias, e logo após isso, aquelas magias são lançadas diretamente,
simplesmente uma magia em combinação, uma magia conjunto que destruiu completamente os espinhos de Charlotte Rosalie. Tanto ela, a capitã com as suas magias de espinhos, quanto o Ryu ficaram completamente assustados e surpresos ao ver tanto poder assim. Houve uma grande explosão de magia à sua frente. Basicamente, aqueles dois magos estavam em um nível completamente diferente e neste ponto, Charlotte não esperava ver a sua magia sendo completamente destruída assim. Mesmo assim, ela não poderia parar aquela batalha, então obviamente ela já estava pronta para continuar lutando, mas dessa vez foi a vez do Ryu. Ela então já ergue seu pincel e começa a ativar a sua magia. Desta vez ele convoca uma magia de terra e magia de água ao mesmo tempo, criando o recanto da sereia. Sim, ele gerou completamente uma grande nova estrutura ali, com dois elementos mágicos sendo simulados na magia de tinta. Então, graças a isso, em apenas um instante, as magias dos adversários foram completamente consumidas e deixaram de existir naquele local. Ryu conseguiu acabar completamente com os poderes adversários usando o seu próprio poder, e agora usando mais de um atributo mágico. Isso obviamente era algo incrível e Vanica logo nota, então ela calmamente começa a dizer que a magia de pintura realmente era bem interessante. Afinal, Ryu era capaz de lançar feitiços de vários atributos diferentes de uma vez só, mas no fim de tudo, mesmo não sendo nada mal, não tinha nada demais. Vanica não estava surpresa ali. Enquanto isso, ela olhava pra Charlotte e dizia que a magia de espinhos era bem inútil, então não chamou nem um pouco a sua atenção. Vanica dizia que os atributos e também o estilo de luta de Charlotte, isso tudo estava a freando e ela não era forte o suficiente para a surpreender. Enquanto isso, ainda voando acima deles, Vanica começa a dizer que, bem, ela estava triste porque ela queria muito conseguir enfrentar aqueles que lutaram contra Dante e conseguiram vencer. Ela queria lutar contra eles e mostrar o seu verdadeiro poder. A maga da tríade dizia que seria interessante brigar com o pequeno garoto da anti-magia e também o cara da magia de trevas, e obviamente Charlotte não gostou nada do que estava ouvindo ali. Mesmo assim, por fim, a Vanica dizia que a única coisa que ela podia fazer era ficar sentada ali esperando. Mesmo querendo lutar e se divertir muito com eles, não havia nada que ela pudesse fazer. Enfim, o Yami perder a vida seria para ela a porta para a abertura do submundo, então por isso ela tem apenas que ter paciência. E depois disso, sorrindo muito, gargalhando, ela começa a dizer que em todo caso, o Zé não conseguiu pegar aqueles dois, ou seja, eles aparentemente não eram tão fortes assim, era apenas impressão, eles não deviam ser tão poderosos. Neste momento, isso obviamente mexeu muito com Charlotte, a forma como ela estava falando sobre o Capitão Yami, subestimando todo o seu poder. E nesse instante, ela começa a pensar no que a luta contra a tríade significava para ela. Durante este meio ano, além de cumprir todos os seus deveres como uma capitã do reino de Clover, ela ficou estudando e aprendendo tudo sobre as fórmulas mágicas do reino de Hurt. Então os próprios guardiões espirituais achavam que Charlotte era realmente genial. E enquanto isso, todas as magas do seu esquadrão pensavam o mesmo. Elas viam que Charlotte ficava o tempo todo estudando as fórmulas mágicas, sempre e sempre. E todas percebiam que quando ela ficava séria sobre algo, ninguém poderia pará-la. E realmente, Charlotte tinha uma grande facilidade em usar as fórmulas de runa. Mesmo assim, ela se dedicava mais do que qualquer um. Charlotte dizia que pensava que tinha dominado seu poder para usar ao seu favor, o enorme poder da maldição que tinha sobre ela. Porém, ela percebia também que estava completamente enganada. O seu poder ainda não estava dominado. E essa maldição, na verdade, era precisamente as correntes que prendiam a sua magia. Porém, ao dominar as runas mágicas do reino de Hurt, ela descobriu uma maneira de usar os espinhos como ela bem desejava. Ela usaria sua maldição ao seu favor. E Charlotte dizia que basicamente era o que Dorothy havia explicado para ela. Toda a magia de maldição que existia neste mundo era derivada do poder de Megícula. Ela era a mãe de todas as maldições e agora Charlotte estava frente a frente com a própria Megícula. Neste ponto, Charlotte começa a dizer algo que deixou Vanica completamente surpresa. Ela dizia que as malditas maldições trazidas a este mundo graças ao poder de Megícula foram aquilo que a deixaram muito mais forte agora. E neste ponto, enquanto dizia isso, a gente via que uma fórmula mágica de runa estava se formando no chão. Era um poder diferente e então em apenas um instante vimos que a fórmula mágica de runas estava gigantesca. E ela havia coberto em apenas um instante todo aquele espaço. Neste momento, o próprio Ryu notava algo impressionante. Ele pensava que Charlotte havia sido capaz de usar as fórmulas mágicas de runa no interior da sua própria magia. E então ela não só estava usando seu próprio poder, como estava também se aproveitando da mana fértil de água e terra que foram nutridos pela magia dele. Ela estava gerando uma magia tomando total vantagem daquele ambiente. E então uma nova magia de espinhos havia surgido ali. E aquela magia de espinhos atuou muito rapidamente. O paraíso das rosas azuis havia tomado todo aquele quarto no castelo. E a gente via que aparentemente só não havia chegado até Megícula e Vanica, mas os seus dois seguidores estavam ali, completamente cercados por aquelas rosas e espinhos. Neste momento a gente via que eles estavam sendo completamente presos e já não estavam conseguindo mais usar os seus próprios poderes. E então Charlotte começa a explicar. Quanto mais poderosas eram as maldições do inimigo, com mais beleza floresciam as suas rosas e assim elas absorveriam todo aquele poder. Vanica obviamente fica surpresa ao ver os seus discípulos sendo vencidos assim facilmente. Ela estava impressionada com o poder daquela maga à sua frente, afinal todo o poder de magia de maldição que havia dado aos seus seguidores estava simplesmente ficando mais fraco até que fosse desaparecer. Vanica então tira aquele tapa-olho e mostra pra gente o olhar de Megícula, o poder do demônio. Neste momento a gente via que tanto Vanica quanto Megícula agora estavam se comunicando
pensando. Megícula tomava a frente dizendo que de algum modo Charlotte havia sido capaz de manipular as maldições que caíam sobre ela, e então ela fez com que sua magia se torne parcialmente resistente a todas as maldições. Isso era algo único, algo completamente impressionante. E então Megícula começava a pensar como realmente existe alguém que tenha uma capacidade de fazer algo assim. Ela e Vanica então concordavam na mesma coisa. Aquilo parecia extremamente divertido. Enquanto isso, Charlotte pensava que as suas missões como capitã protegendo o reino de Clover, a reencarnação dos elfos, o aprendizado sobre runas mágicas, tudo isso foi aos poucos fazendo com que ela ficasse cada vez mais forte, servindo como alimento para sua própria magia. E então Charlotte dizia que aquelas eram as rosas azuis do seu atual eu. E depois disso ela dizia que os seus poderes iam muito mais além. Executando um ataque direto, ela dizia que agora aquelas eram suas novas magias de espinhos, as rosas vermelhas da sua magia original. Sim, a magia amaldiçoada que ela jamais conseguiu dominar, agora estava sob seu controle. E naquele ponto, os discípulos de Vanica eram completamente derrotados com muita facilidade. Aquelas agora eram as novas magias de Charlotte Rosalie, e ela agora podia usar todas as suas rosas, tanto as vermelhas quanto as azuis. Ela agora era a rainha dos espinhos. E então a gente vê a Charlotte em sua nova forma, em sua nova transformação, emanando muito mais poder. Neste momento, em apenas um instante, ela pensava no Capitão Yami enquanto dizia que iria o salvar, e ela mostrará a ele o quão forte ela se tornou, o quanto progrediu. Neste momento, o Ryu ficava bem surpreso, bem assustado também. Ele pensava que a Charlotte conseguiu se tornar uma das grandes capitães do reino de Clover, sem ter nenhum domínio, sem ter revelado seu autêntico poder, e agora estava muito mais forte do que o nível capitã. Em apenas um instante, então Megícula muda completamente sua expressão, e Vanica também. Elas ficam completamente empolgadas. As duas, usando o mesmo corpo, começavam a rir desesperadamente, e elas diziam que haviam encontrado a rival perfeita. Em apenas um instante, Megícula e Vanica, que estavam empolgadas por aquela batalha, saltavam em direção a Charlotte, mas no meio do caminho elas eram completamente pegas por espinhos e rosas ali. Naquele momento, Charlotte dizia calmamente que sentia muito, porém não iria lutar contra ela. Aquela era uma batalha que elas não poderiam ter. E Vanica então gritava, se perguntando o que Charlotte queria dizer com isso. Ela se perguntava se Charlotte realmente acreditava que poderia imobilizar com esses espinhos. Porém, neste momento, Vanica nota algo, e é então que Charlotte começa a explicar tudo. Ela dizia que o poder dos espinhos que ela havia utilizado agora não ficava apenas na sua resistência. Na verdade, quanto mais potente era o poder mágico amaldiçoado da presa daquelas rosas, mais fortes elas seriam presas. Elas teriam muito mais força para prender completamente o adversário, se aproveitando do seu próprio poder. E então Megícula começava a gritar assustada, se perguntando como assim o poder de Charlotte estava utilizando as suas maldições como uma vantagem. E a Vanica gritava desesperadamente para Charlotte esperar um pouco, para ela brincar com ela, porque elas seriam muito boas amigas lutando juntas. E neste momento, Charlotte dizia que o orgulho das duas haviam feito com que elas abaixassem sua guarda, e graças a isso, a essa falta de cuidado, elas perderiam a sua vida ali. Neste momento, tanto Vanica quanto Megícula começavam a gritar. Elas pediam para que Charlotte não dissesse isso, enquanto isso, os poderes amaldiçoados de Megícula pareciam agora estarem bem mais fracos. Vanica dizia que elas poderiam passar bastante tempo juntas se divertindo, lutando uma contra a outra. Mas neste meio tempo, Charlotte dizia que odiava pessoas como Vanica e realmente não queria a enfrentar ali. Por esse motivo, ela irá garantir que elas perderiam a sua vida sem cumprir o seu próprio desejo. Este seria o seu castigo para Megícula e Vanica. Em apenas um instante, a maga da Tríade estava completamente presa na nova magia de Charlotte Rosalie. Na sala de Dante, no reino de Spades, tudo já se inicia com o rei daquele lugar sendo golpeado de diversos ângulos e lugares diferentes. Uma infinidade de lâminas acabava com todo aquele ambiente. Aquela era a foice de Jack, o corte da insanidade. Mesmo assim, vemos que o líder da Tríade permanecia sorrindo. O seu corpo era retalhado por aqueles ataques, mesmo assim, Dante não se importava com isso. Começava agora realmente a batalha de Jack Knight contra o líder da Tríade. E a gente estava vendo que o Jack realmente havia tomado a frente daquela luta, sendo o primeiro a se movimentar. O castelo estava sendo retalhado pelos seus ataques. Sim, todo o ambiente estava indo ao chão, as escadarias, as paredes, enquanto Dante nem mesmo se movimentava. Ele estava ali frente a frente àqueles adversários, mas parecia não se importar com os movimentos feitos pelos magos de Clover. Pra Dante era como se aquilo não fosse nada, e logo após isso, ele simplesmente volta a sorrir ainda mais enquanto se regenerava, dizendo: graças aos conhecimentos mágicos de Morris do reino de Diamond, todas as funções autorregenerativas da sua magia corporal havia se potencializado ainda mais, ou seja, o seu poder regenerativo, que já era gigante e quase imparável, agora estava ainda maior. E logo após isso, Dante simplesmente estende a sua mão. Ele voltava a sorrir agora na forma demoníaca. Ele havia ativado a sua transformação, liberado seus chifres e asas, e então ele começa a dizer que tem total certeza que o único que pode o ferir nessa nova forma agora seria o garoto da anti-magia. Nenhum outro poder seria capaz de o cortar, e vemos que Dante estava bem sério em relação a isso. Knight, obviamente, ele fica surpreso, mas ao mesmo tempo não era algo que ele já não esperava para essa batalha. Na verdade, em pensamentos, o vice-capitão dos touros dizia que já imaginava que só existia uma forma de conseguir vencer Dante, de conseguir ganhar naquela luta. Então pra ele não restava mais nada além de simplesmente confiar e apostar tudo o que tinha na magia de Jack. Ele era o único que tinha uma pequena possibilidade de conseguir cortar o que é impossível de se cortar. Pra Knight, a magia de corte seria a única esperança, e
Jack ele fica muito animado vendo os poderes de Dante, e então o convida pra começar essa batalha de uma vez por todas. Porém, Dante não estava se importando com eles, ele simplesmente estica sua mão e diz que isso significa que aquela luta não seria divertida. Então, neste ponto, o líder da tríade ativa sua magia gravitacional, o poder da verdadeira magia do Rei dos Demônios, e em apenas um único instante coloca os dois magos do reino de Clover ao chão. Dante não enxergava motivo algum pra prolongar aquela batalha, subjugando dois magos de nível capitão com uma facilidade extrema. Víamos Knight e Jack ao chão em apenas um pequeno instante. E o próprio Capitão Jack fica completamente surpreso, completamente assustado, e ele percebe que já não conseguia mais se movimentar. Ele estava completamente preso nos ataques do seu adversário. Enquanto isso, Knight se mantinha sorrindo ainda, como sempre, e neste ponto começa a ativar a sua própria magia. Vimos o seu Grimório levitando ao seu lado, e logo após isso, um dos seus demônios estava se manifestando logo atrás dele fisicamente. E enquanto isso acontecia, Knight só conseguia pensar que ele não era capaz de saber se Jack realmente poderia usar a magia de corte se ele ficasse completamente preso na magia gravitacional. E então ele acreditava que Jack primeiro teria que escapar disso de alguma forma. E então Knight chama Slotus. Esse era o nome do seu segundo demônio, e agora ele iria apresentar a sua nova forma, a segunda versão da sua magia de união demoníaca, o modo Ecos. Agora ele havia ativado a propriedade Firmeza, e assim víamos uma grande armadura se formando em torno de Knight. Sim, em seus braços um enorme escudo nascia, e em sua frente também uma barreira impenetrável. Era como se Knight agora tivesse se tornado um grande castelo, e essa parecia sua forma de defesa absoluta. Uma barreira tão impenetrável que nem mesmo a própria gravidade tinha efeito contra Knight. E Dante então fica bem surpreso ao olhar pra ele e ver a sua transformação. Ele imediatamente nota que sim, existia um outro mago do reino de Clover que também era portador de um poder demoníaco. E então o líder da tríade se mostra bem animado ao ver que talvez além do garoto da anti-magia existisse um outro mago que tinha poderes o suficiente pra o enfrentar. Neste ponto Dante estava empolgado e logo em seguida a gente via que Knight havia o ignorado completamente. Ele se vira não mais em direção ao líder da tríade e vai andando em direção a Jack calmamente. Nesse ponto Knight começa a subestimar Jack. Ele simplesmente sorri dentro daquela armadura e começa a dizer que até esse momento o Jack estava mostrando um grande espírito e uma grande energia, mas agora ele mostrou que isso parecia não existir. O vice-capitão dos touros se perguntava o que estava acontecendo com o capitão dos louvadeus verdes. Knight questiona se é apenas um pequeno papel que ele fica fingindo para os outros se fazendo de forte, que apenas soberba era o que existia para o capitão Jack, se na verdade ele não era um capitão forte de verdade, era simplesmente alguém que fingia ter força perto dos mais fracos. E por fim Knight olha para ele com um olhar bem sério e muito amedrontador. Ele começa a dizer que em situações como aquela falar é muito fácil, mas se depois você não tem capacidade de demonstrar nenhuma ação à altura, isso realmente faria dele um grande inútil. Por fim Knight pergunta se o capitão Jack não é capaz de nada. E isso obviamente deixa o capitão dos louvadeus verdes bem irritado e também bem triste com o que estava acontecendo. Jack tentava se mover, mas não era capaz, e em apenas um instante a gente via que Knight estava prestes a ser atacado por Dante, que corria em sua direção o mais rápido possível, pronto para o golpear. Nesse momento Knight percebe sim a aproximação do seu rival e logo em seguida ele se fecha completamente com seus escudos nos braços. A gente via então que Dante o golpeava com um golpe certeiro, e enquanto isso dizia que não deveria ser ignorado. Mesmo assim o seu golpe foi completamente parado pela defesa de Knight. O nível de poder daquela defesa era forte o suficiente para enfrentar a magia gravitacional. E logo depois disso a gente vê a fúria no olhar de Knight encarando Dante. Em apenas um instante então ele baixa aquela sua barreira e golpeia diretamente o líder da tríade com seus pés. Dante foi em apenas um instante arremessado para muito distante apenas com um único movimento de Knight. E enquanto isso o vice-capitão dos touros simplesmente diz que agora ele não estava falando com o líder da tríade. Ele pede para que Dante se afaste porque ele estava ocupado conversando com o capitão à sua frente. E obviamente Dante ficou bem animado com isso, ele não se ofendeu. Na verdade, ele ficou empolgado ao ver que o seu inimigo realmente acreditava que podia o enfrentar. E então víamos um grande sorriso aparecendo no líder da tríade, que depois disso começa a gargalhar. Dante agora estava fora de si com a sua animação ao máximo. Ele diz que Knight realmente tinha que mostrar para ele toda a sua maldade, e isso era algo que o empolgava muito. Depois disso, o líder da tríade começava a gritar que estava se perguntando se Knight realmente seria capaz de continuar o entretendo até a hora em que o portal para o outro mundo fosse aberto. E neste ponto a gente via que o Knight ficava observando Dante, e ele mentalmente dizia que havia percebido que mesmo que eles continuassem lutando ali, ele não será capaz de acertar nenhum golpe realmente letal no líder da tríade. Ou seja, Knight havia percebido que com seus poderes ele não seria capaz de derrotar Dante sozinho. Knight tinha total certeza de que seria necessário os poderes do Jack ao seu lado para que eles realmente pudessem vencer Dante. E enquanto isso víamos que o líder dos louvadeus verdes realmente fazia de tudo para conseguir continuar se movimentando. Mesmo assim agora ele havia tomado a atenção de Dante, que olhando diretamente para Jack, começa a dizer que ao contrário de Knight, ele que era um capitão, era chamado de capitão do reino de Clover, só conseguia ficar ali preso, caído ao chão. Depois disso Dante começa a dizer que Jack realmente era um grande inútil, e ele cerra seus punhos para o atacar diretamente. Ele queria acabar com seu adversário ali naquele momento, pois via que Jack não seria capaz de o entreter em uma batalha. E enquanto isso, nesse
nesse instante, Jack, enquanto estava prestes a ser atingido pelo líder da tríade, tem um flashback do seu passado. Em seu olhar agora tudo muda. Víamos então Jack lembrando-se do seu pai à sua frente. O seu pai, ele era um grande caçador. E eles viviam juntos dos pássaros e dos pequenos animais que caçavam. O pai de Jack era um homem sensato e que temia o perigo, e por isso sempre ensinava ao seu filho que jamais ele deveria tentar colocar as presas naqueles que pareciam ser mais fortes do que ele. Sempre se contentasse em atacar aqueles que fossem mais fracos. E foi aí então, nesse meio tempo, que Jack descobriu a sua magia. O poder das lâminas, o poder de corte, a magia que poderia cortar qualquer coisa. E obviamente seu pai e toda a sua família se alegraram muito graças a isso. Eles diziam que ele tinha nascido com o poder perfeito para ser um grande caçador. E então, da mesma forma como foi feito por seu pai no passado, ele seguiu apenas enfrentando as criaturas que eram mais fracas do que ele, pequenos animais e pequenos insetos. Só que Jack sempre se perguntou, ele vai ter que passar toda a sua vida assim? Ele nunca vai poder enfrentar alguém mais forte? E nesse meio tempo ele via sim animais mais fortes que também preferiam sempre atacar os mais fracos, mas ele queria algo mais. Até que em um dia, em meio à sua juventude, o levaram até a montanha onde ele havia encontrado seu pai sem vida. Ele havia sido completamente atingido durante uma de suas caças, e Jack viu que o seu pai, aquele que sempre temeu os mais fortes, acabou perdendo sua vida dessa maneira. Jack então nesse meio tempo era tomado por pensamentos que diziam que cedo ou tarde algo assim realmente iria acontecer. As pessoas à sua volta haviam dito que o seu pai, em uma de suas caças, acabou se encontrando com o Senhor da Montanha, e em suas costas simplesmente eles viam grandes marcas de garras que haviam atingido por trás. Naquele dia ele se encontrou com alguém muito forte. E então nesse meio tempo a gente via a passagem do tempo e logo em seguida Jack agora havia mudado a sua forma de pensar. Ele não se contentaria apenas de lutar contra os mais fracos, na verdade ele iria enfrentar aqueles que pudessem ser realmente mais fortes do que ele. E pouco tempo depois ele já estava caçando aparentemente a criatura que havia levado a vida do seu pai. Jack estava frente a frente com um gigante urso enorme, e ele realmente parecia ser muito mais poderoso do que aquele garoto. Mesmo assim, Jack estava extremamente animado e ele não podia ficar empolgado com mais nada além daquilo. Jack dizia que nada importava naquele momento, ele sabia que podia vencer. E em apenas um instante a gente já via que o grande urso, o líder da montanha, o rei da montanha, estava ao chão. Jack havia o golpeado e conseguiu realmente vencer. Depois disso, ele buscava agora desafios maiores e por esse motivo, ele decidiu que iria se juntar a ordens de cavaleiros mágicos do reino de Clover. Nesse tempo então voltamos do flashback onde Jack agora estava se levantando novamente. Ele sabia que ele sozinho podia vencer qualquer um e nesse instante, a gente viu que o golpe direto do Dante foi completamente parado pelo Knight, que utilizou um de seus escudos para parar mais um daqueles grandes ataques. Neste momento vimos que a barreira de Knight realmente era perfeita e então neste ponto, ele começa a olhar para Jack que estava se movendo agora. Knight começava a pensar que realmente Jack de alguma forma estava se movimentando e ele percebia que das costas do capitão várias e várias lâminas estavam saindo, elas estavam descendo completamente afiadas de seu corpo. Enquanto isso, Dante olhava para Jack dizendo que era horrível ele precisar ser protegido assim, era digno de pena. E logo depois disso ele começa a compará-lo com Yami Sukehiro, um capitão que realmente era alguém que Dante gostou de enfrentar, mas para ele era como se Jack estivesse longe do mesmo nível de Yami. Nesse momento, olhando para o líder da tríade de extremo poder, Jack começava a pensar que se existe alguém considerado muito forte à sua frente, ele com certeza tinha apenas uma coisa que deveria fazer. Nesse instante víamos que Jack estava de pé, ele estava cortando completamente tudo ao seu redor, desde suas costas à sua frente. Ele estava em uma nova transformação de lâmina, e ele dizia que se alguém forte estava à sua frente, então ele faria qualquer um em pedaços. E então neste momento ele simplesmente gritava para Dante dizendo para ele repetir se fosse capaz. Nesse momento Knight fica surpreso vendo que aquelas lâminas haviam cortado a própria gravidade, e depois disso Dante estava prestes a receber um movimento direto. Jack estava girando em alta velocidade em direção ao líder da tríade, enquanto dizia que aquele cara provaria com seu próprio corpo a força de suas lâminas. A gente via então uma série de golpes certeiros para todos os lados enquanto Jack começava a sorrir. Ele gargalhava enquanto atacava Dante de diversas posições diferentes. Mesmo assim, o líder da tríade parecia não se importar. Ele dizia que Jack poderia continuar atacando ele como quisesse, como desejasse, um inseto como Jack jamais poderia o cortar. E nesse momento a gente via que Jack simplesmente pensava que os mais fortes nem sempre eram aqueles que tinham as melhores reputações, aqueles que todos acreditavam que ganharia. E então a gente via que frente a Dante ele enxergava a imagem de um novo adeus gigantesco, um grande inseto. E em apenas um movimento Jack estava o atacando novamente enquanto gritava: jamais subestime os insetos, pois eles são aqueles que vão tirar a sua vida. E nesse momento víamos Dante sendo extremamente golpeado e realmente atingido. Aquele chamado de inseto havia destronado um rei gigante. E então neste momento Knight apenas observava a luta, dizendo que o erro de Dante foi subestimar Jack. O capítulo se inicia com o Lorde Demônio do Reino de Spades caído ao chão. Ele estava em chamas graças ao poder de Mereoleona e havia sido enfim derrotado. A chama indomável do Reino de Clover era capaz até mesmo de queimar facilmente uma lenda. E logo em seguida então vemos Mereoleona completamente feliz após vencer um adversário de alto nível. Ela comemorava rindo muito enquanto dizia: isso é tudo que você sabe fazer, todo poderoso Lorde de toda magia.
dia. Pra mim foi uma batalha fácil e Mereoleona estava muito contente com sua vitória. Enquanto isso, a resistência mágica do Reino de Spades estava incrivelmente surpresa. Eles olhavam pra Mereoleona e pensavam que realmente ela tinha uma força sobre-humana, era incrível, e não só isso também, ela conseguiu vencer um poder ancestral, o Lorde Demônio de toda a magia, e ela fez isso sozinha. Mereoleona com muita facilidade venceu um inimigo que todos acreditavam que sim, seria completamente invencível. E então, enquanto eles estavam completamente impressionados, algumas pessoas se aproximavam por trás, completamente silenciosas. Aquela então que estava na frente chamava todos eles de amigos, de camaradas, e então ao olhar pra eles, a gente percebe que era Ralph e alguns magos do Reino de Clover. Todos aqueles que não se juntaram à frente de batalha dentro do Castelo de Spades estavam ali ao lado de Ralph, e então eles chamavam pelo General Alberto. Neste momento todos eles diziam que se alegravam em ver que todos ficaram bem, que todos estavam tranquilos no meio daquela batalha, e então Alberto se perguntava se Ralph havia se encontrado com Knight, e então a resposta era que sim. Ralph então conta a eles tudo o que ele viveu no Reino de Clover. Ele falava sobre o Príncipe Yuno, que ele havia se tornado um grande mago de destreza inigualável quando se tratava da magia do vento. Ele dizia então que o Yuno era idêntico, muito parecido com a sua mãe, a Rainha Ciel, e também havia herdado o coração inabalável do seu pai, o Rei Royce do Reino de Spades. Sim, Yuno havia se tornado um grande mago de poder sem igual. E então a gente via neste momento o General Alberto completamente surpreso. Ele dizia que via sim que o Yuno havia crescido muito, mas ao mesmo tempo ele pensava outra coisa. Ao pensar na magia do vento, ele questionava se talvez lutando contra aqueles vilões, o Sr. Yuno poderia ter alguma chance. Ele acreditava que talvez os poderes do Yuno não fossem suficientes naquele confronto. E então neste momento a gente vai pra dentro do castelo do Reino de Spades e vemos um pequeno demônio ali observando tudo. Ele estava no cantinho observando através da magia de sombras o confronto de Yuno e Langris contra Zeno, que havia continuado lutando. Sim, Zeno conseguiu se recuperar do primeiro ataque do Yuno e neste momento ele estava emanando muito poder demoníaco, uma transformação nova. E neste ponto também vimos que ele se teletransportava para ir a um outro local. Imediatamente ele estava à frente a Charlotte Roselei e também Ryu. E assim podíamos ver que Vanica aparentemente havia sido derrotada, porque ela ainda estava junto à Megícula dentro do casulo da nova magia de Charlotte. Ela estava presa na anti-maldição. E depois disso então aquele pequeno demônio novamente salta, entrando dentro da magia de sombras, e em apenas um instante ele já havia se teletransportado e estava ao lado de Knight. Próximo ao vice-capitão dos touros, ele passa a contar tudo o que havia visto, tudo o que presenciou nas outras batalhas. E Knight, ainda dentro da sua transformação demoníaca, começava a pensar em tudo o que escutava, e logo depois disso, ele dizia que os magos mais poderosos do Reino de Clover haviam superado muito todas as suas expectativas. Mesmo assim, ele acreditava em outra coisa. Eles agora tinham tempo de sobra para que pudessem lutar enquanto se abria o portal para o submundo. Sendo assim, eles não precisavam ter pressa para vencer todos aqueles adversários. E enquanto isso, a gente via que a grande batalha entre Jack e Dante continuava. Jack, com sua magia de corte, estava se movimentando muito rápido agora com sua nova transformação, e ele estava conseguindo atingir o líder da tríade de diversos ângulos diferentes. Ele estava golpeando Dante muito rapidamente e causando muito dano ao líder da tríade. E Dante, neste ponto, continuava rindo. Ele gargalhava, achando tudo aquilo muito divertido. E então, olhando diretamente para Jack, ele dizia que ele também, com certeza, poderia o entreter, e se pergunta se ele continuaria fazendo isso. Enquanto isso, Jack continuava se movimentando muito mais rápido e dizia que iria serrar ao máximo, cortar ao máximo Dante. Depois disso, aquele cara devia perder a sua magia de uma vez por todas graças à sua grande magia de corte. A gente via então que tanto Dante quanto Jack agora estavam extremamente empolgados naquela batalha, mas acontece que uma nova energia chega ali. Eles começam a sentir uma pressão mágica gigantesca, um poder demoníaco muito grande, e aquilo deixa todo mundo surpreso. Mesmo lutando, eles sentem aquela energia de forma muito estranha. E logo depois disso, vimos uma grande mudança nas expressões de Knight e Yuno e também Charlotte. Eles estavam sentindo uma sensação assustadora, deixando eles completamente surpresos. Logo depois disso então, a gente começa a ver que por dentro daquele castelo, nos corredores e escadarias do Reino de Spades, várias vinhas começam a percorrer todo aquele lugar, diversas raízes mágicas. Não só isso, como elas passam a calmamente quebrar todas as paredes do castelo e escapar pelas paredes daquela construção. Logo depois disso, vimos que fora daquele lugar, todos estavam completamente surpresos e assustados ao sentir aquele poder mágico. Os membros da resistência e também as pessoas que viviam ali passavam a apontar em direção ao castelo. E enquanto isso, vimos que Ralph, Sally e os outros magos do Reino de Clover estavam completamente assustados ao ver o que estava à sua frente. Ao olhar para o castelo do Reino de Spades, várias raízes estavam brotando dali. Elas haviam perfurado todas as paredes e estavam tomando conta de todo aquele lugar, indo em direção ao céu. Uma grande estrutura gigantesca estava se formando a partir de raízes de uma árvore. E então, dentro do castelo novamente, a gente
via que o Knight estava extremamente assustado ao ver aquelas raízes gigantescas. Era com certeza da árvore de Qliphort. E então, neste ponto, ele chama pelo nome do seu outro demônio, Plumage. E aquele demônio, o demônio gato, começa a estar ao seu lado. Ele começa a dar a Knight uma nova transformação. E enquanto emanava toda sua magia, todo o seu poder mágico, ele ativava agora sua terceira forma da magia de união, a transformação do modo Feris. E então, neste momento, ele estava na transformação do seu demônio gato. E agora a Knight estava com uma forma muito mais simples, mas ao mesmo tempo que permitia diferentes ataques. Knight então começa a ativar um novo poder mágico que mudava completamente seus olhos naquela magia de sombras. Logo em seguida ele diz o nome daquele poder, a sombra celestial da clarividência. E então neste ponto observávamos vários locais diferentes de dentro do castelo do reino de Spades. E todo aquele lugar estava sendo completamente tomado por aquelas vinhas, por aquelas raízes que estavam vindo da árvore de Qliphort. Knight então começa a procurar pela origem de tudo isso, até que ele finalmente acha a sala do ritual. Ele, enquanto bem assustado, notava que além da presença do poder do Capitão Yami e também do William Vengeance, ele estava sentindo uma presença mágica diferente. Dentro da sala do ritual do advento, havia mais alguém que estava no subsolo emanando um poder mágico. E então, enquanto ia mais profundamente para todo aquele lugar, finalmente descobrimos quem era aquele. Enquanto estávamos no grande círculo mágico, obtendo os poderes do Capitão Yami e do Capitão William, víamos que alguém estava ali servindo como catalisador de poder demoníaco. Quem estava na ponta daquele círculo mágico era Morris, que mesmo nascendo no reino de Diamond, por seus próprios motivos ao ser expulso daquele reino, ele havia decidido ajudar a Tríade, enquanto também dizia que faria isso de qualquer maneira. Neste momento, Knight começava a prestar atenção nele, extremamente surpreso, e ele logo pensava que aquele cara era um cientista, um mago cientista do reino de Diamond, e ele foi expulso do reino, era Morris aquele. Então como ele estava fazendo isso? Como ele fazia parte do advento? E então, neste ponto, Morris ele começava a respirar tranquilamente, enquanto dizia que todos os caprichos excêntricos de Vanica haviam servido para algo. Ela havia trazido Loropetka direto para aquele reino, e com Loropetka ele pôde fazer algo incrível. Neste momento, víamos que Morris estava dentro do palácio mental de Loropetka, do palácio mental das rainhas, e então ele dizia que a sabedoria do reino de Heart havia permitido que ele estudasse e averiguasse completamente um modo de acelerar o crescimento da árvore de Qliphort. Depois disso, então, Morris começava a falar sobre ele. Ele dizia que havia nascido sem conseguir enxergar, porém, ele havia em um certo momento conseguido um dom extraordinário, um poder sem igual. Nesse momento, após remover os seus óculos, ele explicava que este poder era ser portador de um demônio. E ele então era receptáculo de um poder demoníaco. Víamos a transformação de Morris e também vimos todas as marcas demoníacas que ele possuía. Morris também era um grande receptáculo de um poder do submundo, e logo depois disso, ele dizia que graças ao poder do seu demônio, a sua magia foi capaz de extrair completamente os conhecimentos de Loropetka, o saber da sacerdotisa onisciente, e com isso, ele conseguiu transplantar para si mesmo todo este conhecimento. E vemos então Morris usando seus poderes demoníacos em Loropetka para absorver seu conhecimento. Logo depois disso, Knight continuava observando tudo o que estava acontecendo ali naquele ritual, e ele se perguntava o que estava realmente acontecendo naquele lugar. Ele não conseguia entender por que aquele cara estava acelerando completamente a abertura do portal. Acontece que temos algo pior do que podia ser imaginado por Knight. A porta para o submundo finalmente estava se abrindo. E então Knight percebe aquela abertura, como aquela porta estava prestes a se abrir. E então desesperadamente ele gritava que não podia deixar aquilo acontecer. Ele dizia que tinha que acabar com Morris agora, ou este seria o fim. Acontece que enquanto Knight tentava se mover, dois demônios surgem à sua frente. Dois seres do submundo completamente diferentes de todos aqueles que Knight já havia encontrado em seu caminho. Eles haviam aparentemente acabado de escapar do outro mundo, sendo os primeiros a conseguir sair graças à árvore de Qliphort, graças à abertura do portal. Víamos então que Jack ficou completamente surpreso ao ver aqueles dois novos inimigos em meio ao campo de batalha. Ele não esperava por isso e ele também não esperava por esses adversários, e logo em seguida, a gente via a expressão de medo no olhar de Knight. Ele não esperava que dois demônios realmente fossem escapar e que o portal de Qliphort fosse realmente ser aberto. Víamos então que em apenas um instante, tanto Knight quanto o Capitão Jack foram arremessados para muito longe. Eles haviam sido jogados em apenas um instante por aqueles demônios que simplesmente ergueram suas mãos. A gente via que Dante então observava tudo isso também, e então depois disso ele se mostrava muito surpreso. Era visível que nem mesmo o próprio líder da Tríade entendia o que estava acontecendo ali e como esses demônios haviam escapado tão cedo assim. Neste momento a gente vê que Knight ele ativa uma outra propriedade do seu modo Feris, a propriedade de velocidade, e ele começa a andar muito rapidamente em todo aquele lugar. Neste momento ele começava a pensar que esses demônios que estavam à sua frente, eles com certeza não eram como os outros, eles eram demônios do ranking mais alto. E então vimos aqueles demônios sorrindo, se divertindo ali. Eles diziam que realmente, como eles esperavam, parecia que tudo isso seria bem divertido. Sim, eles concordavam que a diversão seria intensa. E neste ponto a esperança passou a ser um desespero. Neste momento a situação agora dá um giro repentino e vemos que os dois primeiros demônios escaparam
de Qliphort. Um novo poder esmagador havia surgido no reino de Spades. O Capitão Jack havia sido arremessado para muito longe e atingido uma grande parede. Ele não conseguia entender o que havia acontecido ali e de onde surgiu tanto poder. Mesmo assim, o seu dano foi iminente. Se abriu o portão de Qliphort e 2 demônios de alto nível acabaram de escapar e estão enfrentando Knight Jack. Knight ficou bem surpreso com tudo isso, com esse novo poder, e enquanto Jack havia atingido a parede, ele já havia conseguido se recompor para voltar para aquele combate, mas percebeu algo assustador. O seu demônio Plumage estava tremendo de medo. Ele estava completamente assustado ao sentir os poderes desses novos demônios. Acontece que Knight, frente a frente a esses dois, já havia notado algo que nunca havia esperado. Esses eram 2 demônios de alto nível que vieram de Qliphort, e eles conseguiram sair da camada mais alta da árvore de Qliphort. Mesmo assim, ele que estava convencido que esses 2 novos demônios à sua frente eram de nível muito semelhante ao poder da Tríade, agora percebia que não. Havia algo completamente diferente no poder desses 2 demônios que estavam calmos à sua frente. O poder deles para Knight escondia algo surpreendente. E logo após isso, Knight e Jack continuavam sendo atacados por um poder esmagador, uma rajada gigante de movimentos. Knight então passou a ser o foco principal daqueles 2 demônios, pois ele havia escapado do primeiro ataque, e então ele começou a se mover muito rapidamente. Utilizando os poderes da sua magia de união com Plumage, que tornou muito mais rápido, ele tentava se aproximar enquanto desviava de uma centena de ataques vindos daqueles demônios que pareciam ter poderes bem semelhantes. Mesmo assim, eles pareciam não se cansar enquanto lançavam um poder de alto nível, e enquanto isso, Dante, que também estava surpreso com tudo isso, apenas observava. Nesse momento, Knight percebia que não era capaz de atingir aqueles 2, mas algo acontecia. Mesmo estando em alta velocidade, ele acabava sendo acertado por aqueles golpes. Knight então falava que era diferente da Tríade, não tinha nem mesmo comparação. E enquanto aqueles demônios calmamente o observavam, ele começava a dizer que esses 2, eles estavam apenas começando. Eles eram muito mais poderosos que a Tríade. E então aqueles demônios simplesmente conversavam entre si. Um deles dizia que a mana que estava ali era maravilhosa, e depois disso revelava o nome do demônio ao seu lado, Lilith. Enquanto isso, ele recebia sua resposta. Seu nome também havia sido revelado, Naamah, e Lilith concordava com ele. Os demônios de alto nível estavam animados naquele combate. Então, neste momento, vamos para fora do castelo de Spades e percebemos que todo o castelo havia sido tomado pelas árvores de Qliphort. As raízes agora estavam muito maiores do que antes e tomavam todo o castelo e parte do reino. E aí, neste ponto, enquanto todo o reino já estava um caos, as pessoas que estavam lutando pela resistência percebiam algo incrível. Aquelas raízes eram assustadoras e não era só isso. Elas estavam absorvendo toda a mana do ar, e indo além, ela também conseguia absorver a mana de todos que estavam ao seu redor. Era assustador. Todos estavam completamente assustados com aquele poder. A árvore de Qliphort ia muito além do que era imaginável. E então, neste ponto, o líder da resistência se perguntava de onde aquilo estava saindo. Aquele poder mágico era aterrador, era algo que ele jamais havia visto antes. E então, neste ponto, a gente se aproxima cada vez mais do portão do castelo. Então, observando aquilo, percebemos que este poder estava se tornando cada vez maior, e em apenas um instante, o portão e o muro à sua volta iam ao chão, desabavam completamente, e daquele lugar escapava uma infinidade de monstros. Sim, vários demônios haviam escapado do outro mundo, e eles começavam a correr por todo aquele lugar. Eles não eram de alto ranking, mesmo assim eram extremamente poderosos e agora estavam atacando ao reino de Spades. Eles haviam escapado do portal de Qliphort, e saindo daquele lugar, como Lieb já havia comentado, todos estavam prestes a atacar a humanidade, tentar acabar completamente com todos os magos. Esse era o sonho dos demônios. E então, neste ponto, obviamente, todo o reino entra em desespero, todos ficam completamente assustados e passam a tentar fugir das proximidades do castelo. Todos então começavam a se perguntar quem eram aqueles seres, mas notam que eram demônios. Eles haviam escapado e estavam prestes a destruir toda a Spades. Mereoleona neste momento também começa a notar todo esse poder, toda essa energia à sua volta, e ela se lembra que esse poder mágico era muito parecido da batalha passada, da batalha contra Zegord. Acontece que neste momento, ela percebe que o Lorde Demônio que havia enfrentado estava de pé novamente, estava pronto para enfrentá-la e lutar mais uma vez com sua grandiosa magia de chamas. Neste ponto, Mereoleona via à sua frente um grande inimigo, e então ela começa a dizer que algo a dizia, que a partir de agora algo divertido poderia estar começando. E enquanto Mereoleona estava animada na maior batalha que o mundo já enfrentou, a gente começa a ver as raízes de Qliphort tomando novamente o castelo de Spades. Voltamos então para dentro daquele local, onde vemos o golpe de Yuno contra Zenon. Aquele golpe direto estava atingindo um dos líderes do reino de Spades, e enquanto Yuno emanava muito poder mágico, Zenon estava completamente ferido. Ele estava muito machucado enquanto pensava que com 70% do seu poder, ele não poderia vencer Yuno. Ele realmente já havia sido superado, mas agora algo mudaria. Enquanto isso, Yuno continuava atacando com tudo que tinha e um pouco mais, dizendo que agora havia acabado, e este era o fim de Zenon. Acontece que mesmo ferido, Zenon começa a sorrir e dizia que realmente
tudo aquilo era uma pena. Logo depois disso, então mudamos para um outro ambiente. Vimos a grande batalha entre Charlotte Rosalee e Vanica. E Charlotte havia notado um poder diferente dentro do seu casulo mágico. Ela havia aprendido em várias rosas Vanica, mesmo assim, algo estranho estava acontecendo. Ela se perguntava como ela havia selado completamente o poder de maldição, mesmo assim, algo havia mudado e as magias de Vanica e Megicula estavam cada vez maiores. Neste momento a gente volta para Zenon e ele começa a dizer que a primeira porta era o obstáculo. Era isso que impedia o poder demoníaco de se manifestar completamente em seu receptáculo em 100%. Mas agora este portal estava aberto e com este portal não só demônios de alto rank escaparam. Agora a tríade poderia atingir 100% do poder demoníaco. E víamos nesse momento as novas transformações. Vanica havia conseguido escapar completamente, ela conseguiu escapar da magia de Charlotte Rosalee e agora estava com uma nova transformação, uma grande armadura e muito mais poder demoníaco. Vanica havia mudado completamente, agora sua nova transformação com 100% do poder de Megicula. A mesma coisa havia acontecido com Dante. Ele estava muito mais forte, seu poder demoníaco havia tomado muito mais do seu corpo e agora sua transformação estava muito maior. E Zenon também. A sua transformação agora unia todo o poder do seu demônio com sua magia óssea e ela estava muito maior. Seu corpo era completamente fortificado pela sua magia de ossos, enquanto um grande manto tinha sido formado com o poder do seu demônio. Em apenas um instante, então, vimos uma demonstração deste poder. Jack, que agora estava imune à magia gravitacional, havia sentido algo diferente, ele estava sendo arrastado. Zenon simplesmente esticou a sua mão e o puxou em sua direção, ou seja, a magia gravitacional estava num nível completamente diferente. E então Dante começa a dizer que se sente bem mal por fazer isso, por fazer o Jack ter que se levantar. Mas agora, já que ele era o único à sua frente, ele tinha que fazer com que ele se divertisse um pouco mais, tentasse o entreter um pouco mais. E agora vimos as lâminas de Jack se despedaçando enquanto ele era atacado por Dante. O poder do líder da tríade estava muito maior, e agora, nem mesmo a nova transformação de Jack era capaz de o enfrentar. Depois disso, então, a gente volta para a batalha de Charlotte Rosalee. Vimos o elmo de sua armadura sendo arremessado para cima, enquanto Ryu gritava seu nome completamente preocupado. Neste momento, víamos que Vanica já estava frente a frente a Charlotte Rosalee e havia atingido ela diretamente com seu novo poder. Agora a magia de Vanica estava muito maior, e Charlotte, que antes tinha vantagem, agora tinha que ficar na defensiva. Vanica começava a dizer que ela era muito cruel e perguntava se ela sabia disso. A princesa da tríade dizia que gostava muito e muito mesmo de Charlotte, e por esse motivo, ela tinha que se divertir com ela. Vanica então seguia atacando e pressionando Charlotte Rosalee, e depois disso, deixando a capitã do reino de Clover completamente furiosa, ainda enquanto sorria, Vanica dizia: vamos lá, a gente vai lutar juntas até o final. Neste meio tempo, então, a gente vai pra outra batalha, a batalha do Yuno. Zenon estava completamente diferente, a sua transformação era muito maior. Ele conseguiu utilizar muito mais ossos de uma só vez, e enquanto isso, Yuno também ficava na defensiva, sentindo o grande poder de Zenon. Os seus ataques eram mais fortes e mais rápidos, e o Yuno notou isso instantaneamente. Ele percebeu que a força do ataque de Zenon, também a sua capacidade regenerativa, havia mudado, seus ossos agora se recuperavam muito mais rápido. Todo o seu poder havia sido multiplicado. Não só isso, como o Yuno percebia que as feridas de Zenon agora estavam simplesmente sumindo. Elas estavam sendo completamente curadas, e neste ponto, a gente percebia que Zenon, com um olhar fixo, olhava pra ele e dizia que a vitória de Yuno simplesmente não passava de um grande sonho. Um sonho que jamais poderia se tornar realidade. E então agora a tríade passava a demonstrar o seu verdadeiro poder com 100%. Aquele grupo já havia cumprido seu objetivo e realizado seus desejos. E agora eles tinham poderes o suficientes para vencer praticamente qualquer um. Neste meio tempo a gente via que o Knight continuava utilizando a sua transformação, e ele utilizava os seus poderes para conseguir olhar para Morris. Ele dizia que realmente eles tinham que fazer alguma coisa contra aquele mago. A situação não iria mudar e iria ficar cada vez pior a partir deste momento. Então Knight decidia que ele tinha que sair dali o mais rápido possível para vencer Morris primeiro e acabar com tudo isso. Porém, o vice-capitão dos touros percebia algo. Aqueles dois novos demônios simplesmente andavam por ali, e Knight não fazia a menor ideia do que eles iriam fazer, o que continuaria acontecendo a partir daí. E então, antes de conseguir sair, ele dizia que alguém teria que enfrentar esses dois, teria que pará-los agora. Por fim, Knight dizia que alguém deveria surgir para derrotar Morris e assim conter os demônios. Essa era a única estratégia que eles tinham para vencer. E neste meio tempo, então, obviamente, ele pensa em Asta, o garoto da antimagia que seguia sempre treinando. Ele estava ficando cada vez mais forte e sempre com um sorriso em seu rosto. E então, neste momento, Knight começa a chamar pelo seu demônio Plumade, que tem uma pequena manifestação. Neste momento, então, suando frio e muito assustado, Knight toma uma decisão que jamais esperava para essa batalha. Ele chamava Plumade para uma grande batalha que poderia custar a sua própria vida. Eles fariam qualquer coisa para vencer ali. E então, depois disso, a gente volta para a batalha de Zenon e Yuno. Zenon dizia que no final de tudo parecia que realmente era Yuno que perderia a vida ali. Porém, ele dizia para aquele garoto ficar tranquilo, não havia nenhum problema. De qualquer forma, Yuno não teria nenhum lugar para voltar a partir de agora. E obviamente o vice-capitão do Alvorecer Dourado não estava entendendo o que estava acontecendo. Para ele não fazia sentido o que o Zenon estava dizendo, mas agora mudávamos completamente
completamente de cenário. Íamos para um local completamente diferente e distante. Acima daquelas montanhas, na proximidade do reino de Clover, percebíamos algo estranho. Neste momento, todos começavam a prestar atenção no que vinha por trás das nuvens. Algo que ninguém ali jamais havia presenciado. O Lorde Demônio havia retornado. Sim, um demônio gigantesco e muito semelhante à transformação de Lilith há 500 anos atrás. Um Lorde havia chegado ao reino de Clover, e nesse momento toda a população fica completamente assustada. Todos começavam a gritar desesperadamente, e isso obviamente chega aos capitães e também ao Rei Mago. Todos estavam completamente surpresos com a chegada daquele poderoso demônio, e enquanto isso, a gente volta para o local do ritual, onde Asta e Lieb estavam completamente cansados. Eles continuavam treinando, dando tudo de si, mas Asta estava motivada a vencer todos os demônios. Mas será que Asta terminará seu treinamento a tempo de salvar todo mundo? O Lorde Demônio. Ele é um prodígio que nasce fruto da combinação do ódio dos humanos e o poder do submundo. Há muito, mas muito tempo atrás, no reino de Spades, viviam dois jovens que possuíam uma magia incrível. Dois jovens da realeza. Eles eram amigos inseparáveis e possuíam um poder mágico extraordinário. Porém, em algum momento, algo aconteceu entre os dois e um ódio mútuo nasceu ali, se apoderando de ambos. Então, esses jovens se converteram em Lordes Demônios e assim lutaram entre si. Eles lutaram então por muito tempo, até que enfim tiveram sucesso em o selar. Essa era uma história contada por Zenon, que continuava enfrentando Yuno e também Langris. Ele dizia que ele, junto à Tríade, havia conseguido despertar completamente os deuses da magia, que estavam em um sono profundo, guardados pela família Grimbelior, a família de Yuno. Eles protegiam o reino desses dois demônios por muito tempo. Acontece que a Tríade, liberando os dois, conseguiram cumprir o seu objetivo. Simplesmente eles queriam desviar toda a atenção. Com tantos magos que estavam ali lutando contra eles, o enfrentando, ele duvidava agora que alguém poderia realmente salvar o reino de Clover. Com os mais poderosos no reino de Spades, jamais Clover poderia sobreviver. E ouvindo essas palavras, Yuno fica completamente chocado, enquanto Zenon, com sua nova forma, continuava sério como se nada houvesse acontecido ali. Neste momento, vamos para fora do castelo do reino de Spades, onde encontramos o Lorde Demônio que estava enfrentando Mereoleona. Ele estava absorvendo toda a magia à sua volta, simplesmente com as suas asas. E então, Mereoleona se mostrava extremamente surpresa ao ver aquilo, ao ver toda a mana sendo completamente sugada. Então o Lorde Demônio mais uma vez se erguia à sua frente, pronto para atacar, enquanto Mereoleona se mantinha ali firme, usando toda a sua força, todo o seu poder. Mesmo assim, ela percebia que o corpo do Lorde Demônio estava emanando muito mais poder mágico do que antes, estava transbordando energia incrível. E agora começava o segundo grande ataque ao reino. Tanto Spades quanto Clover, ambos os reinos estavam sendo atacados por Lordes Demônios de alto nível. Neste momento mudamos de local, vamos para um lugar completamente diferente, estamos agora no reino de Clover. Ali vivia uma calmaria antes do caos, antes do grande ataque do Lorde Demônio, e dentro daquele castelo, víamos que Julius Novachronos estava se preparando para aquele ataque. Mesmo assim, ele sabia que com seu corpo atual, ele não poderia ser rival para aquele inimigo que estava ali. Então ele precisava desenvolver o seu poder, mas para fazer isso ele precisava antes se preparar bastante. Com isso, ele esperava que todos lá fora pudessem aguentar o máximo possível e continuar lutando. Então, neste momento, vimos que Julius Novachronos não estava sozinho. Ele estava conversando com Danmacho, e então diz que pede a ele um grande favor. Ele sabia que Danmacho não era um cavaleiro mágico, mas ele tinha noção de seu poder e por esse motivo, pedia por sua ajuda. Julius Novachronos dizia que contava muito com o poder de Danmacho. E então, neste momento, a gente volta para fora do castelo, onde vemos uma grande rajada de ataques sendo executados. Um poder imenso, um poder gigantesco, este era o poder do Lorde Demônio. E então vimos ele correndo por toda a floresta enquanto destruía tudo que pairava em seu caminho. O Lorde Demônio não parava por nenhum instante, enquanto continuava emanando um grande e assustador poder. Até que em um certo momento, ele se depara com alguns cavaleiros mágicos do reino de Clover e algumas pessoas que viviam ali. Mas todos eles sabiam dos perigos que aquele monstro apresentava. Eles começavam a gritar pedindo por ajuda. Eles não sabiam o que fazer. Eles sabiam que o Lorde Demônio era gigantesco e eles não podiam lutar contra ele. Era monstruoso e o seu poder também. Acontece que o Lorde Demônio não esperava que à sua frente surgiria um grupo de cavaleiros mágicos prontos para o enfrentar. Eles não temiam seu poder e fariam qualquer coisa para proteger o reino de Clover. Vemos então que era Kaiser com os orcas púrpuras do seu esquadrão. E ele avançava o mais rápido possível em direção ao Lorde Demônio e sem pensar duas vezes. Kaiser já ativa sua magia de Vortex diretamente para o atacar. Ele cria uma rajada gigantesca que atinge diretamente o Lorde Demônio que tentava avançar. Kaiser então por um instante consegue fazer com que o Lorde Demônio seja arrastado um pouco para trás. Mesmo assim, vimos o desejo e a força de vontade daquele ser em continuar avançando. Mas Kaiser não parava, ele continuava tentando dar tudo de si. Mesmo assim, percebíamos que ele não só estava cansado, como também ferido. O Lorde Demônio aparentemente também havia contra-atacado. Mesmo assim, Kaiser dava tudo que tinha
tinha, ele continuava empurrando aquele seu poder com o máximo de força que podia. Ele dizia que não deixaria o Lorde Demônio dar mais nenhum passo adiante. Ele impediria que ele se aproximasse de Clover. Acontece que mesmo assim aquele ser continuava tentando avançar. Ele tentava correr em direção àqueles magos que faziam de tudo e davam toda a sua vida para tentar o parar. Vamos então para dentro do reino de Clover neste momento e vemos que todos os cavaleiros mágicos de todos os esquadrões estavam trabalhando juntos. Eles diziam que precisavam evacuar as pessoas dali o mais rápido possível, salvar a todos que viviam naquela cidade. Tudo isso enquanto o Capitão Kaiser e todos do seu esquadrão, o Orcas Púrpuras, tentavam parar o Lorde Demônio, tentavam pelo menos o impedir de avançar. Mesmo assim, todos percebiam que o desejo daquele gigante era diretamente ir à capital real. Então, dentro da capital real, víamos o rei. Ele estava completamente desesperado. O rei Clover gritava, ele dizia que alguém deveria deter o Lorde Demônio o mais rápido possível. Mesmo assim, naquele momento, a gente via que o Lorde Demônio já estava prestes a executar um ataque direto. Em suas mãos, uma rajada de poder imensa estava indo diretamente para o castelo. Mas então, neste momento, a gente vê a chegada de Kirt, o irmão da Mimosa. Ele já chega utilizando a sua magia e estava acompanhado, ele estava com Nebra, que já usa também a sua magia de névoa. Os dois juntos começam a utilizar um grande poder mágico para tentar parar o ataque do demônio e impedir que avance diretamente ao castelo. Eles atacam o Lorde Demônio em apenas um instante, além de também tentar desviar toda a sua atenção para que ele não mire no rei. Mesmo assim, aquele poder dos dois parecia não ser o suficiente e o ataque do Lorde Demônio o atravessou. Foi diretamente em alta velocidade, reto, e possivelmente atacaria o castelo, mas então em apenas um instante, percebíamos uma nova magia sendo formada, a magia criadora de água, Fúria da Serpente Marítima. E então essa serpente gigantesca parte em direção ao ataque do Lorde Demônio, e percebemos então neste momento a chegada de Solid Silva, o outro irmão da Noelle, para este combate. Ele ataca diretamente o ataque do Lorde Demônio enquanto seus companheiros também o ajudavam. Mesmo assim, em apenas um instante, vimos que a sua força não foi o suficiente para o parar. O ataque do Lorde Demônio, ao se chocar com sua magia, simplesmente desviou. E então neste momento foi para um ponto completamente diferente do castelo, mas não perdeu efetividade nenhuma. Nesse momento a gente vê que Solid fica desesperado e também assustado. Ele dizia que se passou meio ano treinando, ele ficou muito tempo para se fortalecer. Mesmo assim, a sua magia não teve resultado nenhum. Tudo que ele conseguiu fazer foi trocar a ordem do disparo, foi simplesmente mudar aquela direção. Mas o Lorde Demônio, enquanto isso, preparava-se para mais um golpe certeiro. Nesse momento ele continuava indo diretamente à frente, utilizando muito mais poder, utilizando muito mais magia, transbordando toda a sua energia mágica. Agora todos os magos que ousavam pensar em tentar o parar estavam sendo atingidos por uma rajada incrível de energia. Todos os magos então agora estavam completamente assustados e bem machucados. E então, todos ali naquela batalha percebem que o poder do demônio estava em uma escala completamente diferente. Não havia nenhum ponto onde fosse possível comparar aquele poder com o poder dos magos de Clover, e logo depois disso, víamos que o Lorde Demônio já estava se preparando para executar mais um ataque, novamente um golpe certeiro. Mas então víamos uma mão se levantando e uma balança também. Aquele do poder de Danmatiu que havia chegado para aquele combate já usando a sua magia de balança. Ele agora tentava parar o Lorde Demônio e também parar o seu poder mágico. Mesmo assim, Danmatiu com sua magia de balança percebia que com o poder mágico absurdo que aquele Lorde Demônio possuía, era praticamente impossível inutilizá-lo. O Lorde Demônio continuaria efetuando seus ataques e então Danmatiu percebia que com um poder mágico colossal como esse, só um poder tão colossal quanto poderia realmente pará-lo. Seria necessário um poder nas mesmas proporções. Acontece que enquanto o demônio atacava mais uma vez, um poder nas mesmas proporções surgiu. A magia do tempo que parava aquele ataque com uma facilidade tremenda. Nesse momento todos os magos que estavam voando por ali percebiam aquela magia e eles sabiam de quem era. Então logo eles notam alguém se aproximando. O rei mago do reino de Clover, Julius Nova Cronos. E então todos começam a olhar e chamar por ele. Era o rei mago, aquele que poderia salvar. O mago mais poderoso de todos do reino. E então neste momento em pensamentos, Julius dizia que conseguiu realmente se desenvolver em 10 anos, assim aumentando muito seu poder. Mesmo assim, havia um limite de tempo que as suas habilidades pudessem ser usadas. Mesmo assim, ele acredita que unindo forças com Danmatiu poderia vencer. Então Julius estava frente a frente com um Lorde Demônio gigantesco, muito poder mágico e também um desejo assustador de atacar ao reino de Clover. Mas Danmatiu, também sabendo que os poderes de Julius não ficariam por muito tempo, passa a dizer que eles precisavam atacar agora. E então víamos os dois trabalhando juntos. A magia do tempo e a magia de balança. Ambas magias poderiam juntas parar ao Lorde Demônio. Então Julius diz que apenas uma vez ele necessita de mais poder, ele precisa de muita força. Neste momento eles estavam realmente conseguindo fazer algum dano no Lorde Demônio. Acontece que os poderes de Julius simplesmente somem. Ele volta para sua forma original, ele volta para sua forma anterior. Neste momento, ele passa a cair do céu enquanto seu grimório simplesmente se despedaça. Julius então fica bem assustado, se perguntando se seu tempo havia acabado e por quê. Ele não entendia o motivo daquela magia ter durado tão pouco assim. Então os magos que estavam por ali logo notam o rei mago, ele havia se transformado, algo estranho havia acontecido ali. E Danmatiu neste momento, em meio a todo aquele caos, dizia
que já não podia mais conter o Lorde Demônio. Neste momento vimos aquele ser gigantesco preparando um ataque maior do que todos os outros anteriores. Ele preparava toda a sua energia mágica e força para um ataque certeiro. E então as pessoas ali, vendo aquele enorme poder, só podiam ficar com medo. Eles diziam que não poderia ser verdade aquilo. Aquele seria o final do reino de Clover e de todos que viviam ali. O ataque direto do Lorde Demônio simplesmente acontecia, em direção a todos que estavam na capital real. Acontece que a esperança enfim chegou, passando rapidamente por Damacho e por Julius, que nem mesmo perceberam a sua presença. Asta voava ao lado de Lieb, utilizando diretamente a sua espada de anti-magia. Ele sabia onde mirar e ele sabia onde tinha que atacar. Em apenas um instante, Asta cortava diretamente e facilmente a magia do Lorde Demônio. Julius ficava completamente surpreso, completamente assustado, enquanto Asta permanecia avançando. Agora ele iria usar, junto a Lieb, a magia de união. O capítulo se inicia com um ataque de puro poder do Lorde Demônio. Ele havia acumulado muita energia mágica e agora estava prestes a lançar um ataque gigantesco direto ao reino de Clover. Acontece que Asta conseguiu chegar e atacá-lo diretamente com a sua espada na forma Black Divisor, fazendo então uma grande matéria gigantesca de anti-magia rodear todo aquele poder em apenas um instante, enquanto aquela magia ainda continuava a fluir do poder do Lorde Demônio. Enquanto isso, a gente vê a Julius Nova Cronos e também Damacho surpresos por ver Asta ali. O garoto voava em direção ao monstro que estava prestes a atacar o reino de Clover e o destino do reino agora dependia dele. Asta nesse ponto gritava: "Vamos lá, Lieb, a gente vai conseguir!" E ele seguia empurrando a sua espada com toda a sua força, tentando cortar aquele poder mágico. Asta então decide amplificar toda a sua força. Ele usa a magia de união. E nesse ponto, logo ao gritar magia de união demoníaca, a gente vê que em apenas um instante, apenas um segundo, toda a anti-magia começa a fluir e o poder do Lorde Demônio simplesmente é deletado. Aquele poder gigantesco e massivo que comprimia vários tipos de poderes mágicos em um só ataque, simplesmente havia sumido graças à magia de união de Asta. E então, depois disso, obviamente todo o reino de Clover olhava confuso para aquilo. Eles não entendiam como aquele poder tinha simplesmente sumido ao ar. Eles não entendiam de onde vinha aquela habilidade. E então o próprio Damacho fica completamente assustado e ele, olhando para Asta, começava a pensar: aquele garoto, ele fez desaparecer completamente esse gigante acúmulo de poder mágico. Como isso é possível? Nesse momento a gente vê o braço de Asta e um pouco da sua nova transformação. E então, depois disso, a gente volta para o reino de Spades, onde Yuno estava sendo questionado por Zenon. Zenon estava dizendo a ele que não adiantava se esforçar naquele combate porque era o fim de Clover. E então, a resposta de Yuno era simples. Ele dizia que com certeza era uma grande pena para o membro da tríade. Afinal, o reino de Clover possuía um grande protetor. Yuno dizia que o reino que ele vivia também era o lar de Asta. E então, obviamente, o garoto da anti-magia lutaria para protegê-lo. O que realmente havia acontecido. E agora Asta mostrava sua grande nova armadura de anti-magia. Um poder gigantesco que fazia até mesmo que a anti-magia se movimentasse de uma forma completamente diferente e se mantivesse em torno de Asta. O garoto agora estava em sua nova forma, com muito mais poder e mais controle. E então, neste momento, Asta respira fundo enquanto pensava que agora, por este momento, ele só poderia manter essa forma durante 5 minutos. E ele tinha apenas esse tempo para vencer o Lorde Demônio e qualquer inimigo que surgisse em seu caminho. E então a gente viu o ataque direto daquele gigante em direção a Asta. O garoto estava prestes a receber aquele ataque e ele nem mesmo se movia. E então, em apenas um instante, a gente viu o olhar de Asta mudando completamente. Ele dizia que não era problema o tempo limite, afinal ele venceria o Lorde Demônios em apenas segundos. E nesse momento então a gente vê Asta levantando a espada e fazendo com que a Black Divisor também cresça, se tornando gigantesca. Ele partia para contra-atacar o Lorde Demônio e em apenas um segundo também ele havia cortado completamente a mão que tentava o atacar. Ele havia não só parado seu ataque, como também havia contra-atacado. Asta agora mostrava que o seu poder estava completamente diferente. E em apenas um segundo a sua espada fica ainda maior e o braço do Lorde Demônio é partido ao meio. Ele havia golpeado aquele ser gigantesco que fica completamente assustado com o poder do garoto ali. Neste momento a gente vê o Damacho completamente assustado enquanto observava aquela batalha. E então Asta, simplesmente sem nem mesmo se virar, começa a chamar por ele dizendo: "Você, do Congresso Mágico, não pisque seus olhos neste momento e observe essa batalha." Nesse momento todo o reino de Clover começava a observar aquela luta, observar o Lorde Demônio sendo derrotado, e eles começavam a se perguntar o que estava acontecendo, o que estava se passando naquele confronto. Aquele na frente deles era um demônio gigantesco, e agora eles estavam falando da manifestação de Lieb. O poder de Lieb agora estava muito maior ao lado de Asta, ele estava se manifestando ali, e a gente via também o Lorde Demônio completamente assustado. Nesse momento Asta dizia a Damacho: "Eu vou proteger o reino de Clover junto a um demônio." E então nesse momento todo o reino fica completamente assustado, todos eles se perguntavam o que estava acontecendo. Todos ao verem Lieb e Asta passam a temer,
temer o que poderia acontecer ali. E então eles diziam que um Lorde Demônio e um demônio haviam se unido. Eles iriam juntar as suas magias para destruir este mundo. E então a gente escuta uma voz dizendo que não. Ela chama por eles dizendo: vocês estão completamente enganados. Aquele ali é o Asta. E essa era a Rebecca, que estava ao lado da irmã Teresa e também da Mary. Elas estavam ali observando toda aquela batalha e agora torcendo pelo Asta. Do outro lado do reino de Clover, a gente também via todos em Ag torcendo pelo garoto da antimagia. Eles gritavam pra Asta proteger o reino, o que ele realmente faria agora. E enquanto isso, a gente via também os irmãos da Noelle completamente surpresos. O garoto que chegava gritando pelo seu próprio poder, o garoto que eles tinham atacado. Bem, aquele garoto havia se tornado muito mais poderoso do que eles pudessem imaginar possível. Do outro lado, o irmão de Mimosa também imaginava o mesmo. Ele olhava dizendo que aquele poder era incrível, mas nunca seria do seu gosto. Mesmo assim, ele acreditava que talvez aquilo fosse uma outra forma de beleza. Todos estavam completamente impressionados com os poderes de Asta. Só que já havia passado muito tempo e muitas aventuras ao lado do garoto da antimagia, começava a olhar pra ele dizendo que não poderia crer que aquele garoto havia se feito tão forte assim. Havia crescido tanto em pouquíssimo tempo. Nesse momento, abaixo do Lorde Demônio, também abaixo de Asta, a gente via Klaus. Ele olhava para aquele garoto que estava batalhando, dizendo que tratando do Asta, ele tinha certeza que ele realmente iria conseguir. Ele estava seguro disso. E não era porque o Asta tinha um poder de um demônio. Na verdade, é porque aquele era o Asta, o garoto que era mais cavaleiro mágico do que qualquer um. E então, neste ponto, a gente via Klaus gritando e também todo o alvorecer dourado: vamos, Asta, você consegue. E enquanto isso, a gente viu o garoto da antimagia se movimentando. Ele partia diretamente para atacar o Lorde Demônio e agora segurava sua espada com toda sua força, prestes a dar um golpe direto naquele ser gigantesco. Enquanto isso, Asta continuava rodeado de antimagia, assim como o Lorde Demônio estava rodeado com os poderes mágicos que possuía. E nesse meio tempo, a gente via que aquele ser desesperadamente também tentava contra-atacar. Ele já sabia dos poderes do Asta e já sabia o quão forte ele estava. Mesmo assim, o Lorde Demônio ainda tinha a esperança que podia o vencer. E enquanto isso, enquanto essa batalha acontecia, a gente via Julius Novachronos completamente surpreso, completamente assustado. Ele pensava que o Lorde Demônio da magia, ele tinha um poder colossal, um poder mágico gigantesco. Ele era capaz de suportar ou desfazer qualquer feitiço mágico que eles lançassem. Mas agora ele estava enfrentando Asta, que seguiu atacando e o cortando sem parar. Naquele momento, Julius Novachronos pensava: porém, mesmo ele tendo todo aquele poder, precisamente o Lorde Demônio tem uma grande fraqueza. Contra os ataques de antimagia, ele não pode fazer nada. Tudo que ele pode fazer é aguardar enquanto Asta ataca com tudo, enquanto Asta está pronto para o vencer. E a gente via vários e vários movimentos do garoto da antimagia, vários cortes certeiros e golpes que o Lorde Demônio não era capaz de desviar. A gente via em apenas um instante que Asta foi capaz de o partir ao meio. Ele conseguiu atingir diretamente o Lorde Demônio da magia, aquele que possuía poder para vencer o reino de Clover inteiro. Asta, com sua nova forma, sua magia de união em apenas um segundo havia vencido. E então a gente via que o Lorde Demônio estava prestes a cair. Já não importava quanta mana ele tivesse ou quantas magias diferentes ele pudesse usar. Contra os poderes de Asta e Lieb unidos, ele não tinha chance nenhuma. E a gente viu os olhos do Julius Novachronos brilhando enquanto observava os poderes de Asta e Damnatio completamente surpreso. Todo o reino de Clover ficava impressionado com as habilidades do garoto da antimagia e aqueles que confiaram nele apenas comemoravam, porque eles sabiam que Asta poderia vencer. Nesse meio tempo, a gente via que Asta estava bem feliz e após isso, em apenas um instante, o Asta começa a cair. Afinal, ele estava usando uma nova forma e estava voando. Acontece que nesse meio tempo, ele começou a ouvir uma manifestação que estava se formando em seu ombro, gritando que isso era horrível, que isso não podia acontecer. Asta então olha surpreso para o seu ombro e ele vê que era Gimodeiro que havia se manifestado ali. Gimodeiro então surge dizendo que se continuasse como estava agora, neste momento, o Sr. Knight, ele poderia... Nesse meio tempo, Asta fica assustado, ele fica surpreso, mas ele interrompe dizendo que está certo, que está ok. Está na hora dele partir diretamente para o reino de Spade. E agora ele tem um novo objetivo com os novos poderes que possui. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!